Em um reino envolto em miasma no fim do mundo, outrora lar de monstros que governavam e devoravam humanos, uma jovem é levada para ser apresentada ao rei como a mais recente oferta, o 99º sacrifício. O conselheiro Anubis acha que a garota é a oferta mais fraca que já enviaram, dizendo que ela não vale nem ser comida e sugerindo que simplesmente a despedaçassem, mas a menina o interrompe, chama-o de cachorro e insiste que ela vale a pena ser comida. Os dois começam a discutir, mas o rei a acha interessante e ordena que Anubis se retire. O rei permanece na sala com a garota, que lhe diz que ele é um rei temperamental e o adverte de que acabará sozinho com essa atitude. Seus acompanhantes suspiram e pedem que ela se desculpe com o rei, que se aproxima dela e a chama de desafiadora. O rei revela que todos os sacrifícios anteriores a ela tremiam de medo ao se aproximarem dele. Então ele não entende por que essa garota não tem medo dele. Ele ordena que ela implore por sua causa, enquanto curva a mão em volta de sua cabeça, mas ela empurra a pata garras para o lado e a encontra macia e flexível. A garota afirma que não tem família nem lar, então não se importa se for comida. Isso chama a atenção do rei, que pergunta seu nome. Ela se apresenta como Desculpe. O rei lhe diz que o ritual do sacrifício será realizado na próxima noite da revelação, quando a miasma faz pausa, e ele planeja manter Desculpe ao seu lado até lá para ver por quanto tempo sua ousadia dura. Depois disso, os monstros ficam surpresos ao ver Desculpe andando pelo castelo, o que irrita os oficiais. Eles perguntam a Anubis se o rei planeja manter um animal de estimação humano no castelo, lembrando-o de que o rei falecido fez um acordo com os humanos há 100 anos, mas isso exige que os humanos enviem um sacrifício para mostrar que não são iguais. Enquanto Desculpe olha pela janela, o rei a agarra e diz que ela não tinha permissão para deixar seu quarto, e então a leva de volta. Desculpe lhe diz que seu quarto parece chato e sugere colocar algumas flores ali, mas o rei afirma que não gosta de flores, revelando que flores não crescem naquela terra por causa do miasma. O rei adverte Desculpe que outros monstros no castelo a matarão se a virem, então ela precisa fazer o que ele diz. Desculpe percebe que o rei está preocupado com ela. Ele a agarra pelo pescoço e a ameaça de morte, mas a garota não tem medo, dizendo que viu coisas piores em suas memórias. Desculpe descobre que seu nome significa sacrifício, então vai até seus pais, mas os ouve conversando sobre como a criaram para ser um sacrifício. Seus pais a notam enquanto relâmpagos iluminam a sala e eles a encaram. Ela ainda se lembra daquele dia e do olhar aterrorizante em seus olhos e diz ao rei que os olhos dele são diferentes e é por isso que não tem medo dele. O rei começa a sentir pena dela. Eles vão a uma cidade antiga danificada durante a guerra com os humanos há 100 anos. Enquanto o rei a inspeciona, Desculpe ver ruínas na parte baixa da cidade. O rei explica que é uma área sem lei, onde os monstros frequentemente causam problemas com os humanos, e que é sua obrigação evitar isso. Desculpe nota flores crescendo na cidade, e o rei explica que a miasma é baixa naquela área, então é o único lugar na terra onde flores podem crescer. Ela colhe algumas flores de um jardim e coloca uma coroa de flores na cabeça do rei, dizendo que ele parece maravilhoso, mas ele atira pensando que ela está zombando dele. Desculpe diz que ele sempre parece assustador, então ela quer ajudá-lo a se sentir melhor fazendo-o olhar para as flores. Mas o rei a agarra e diz que uma tempestade está chegando. Ele retorna ao seu quarto, onde lhe diz que a noite da revelação está próxima. Relâmpagos caem, fazendo Sorry entrar em pânico ao lembrar das expressões de seus pais. O rei a cobre com sua cauda para que ela não entre em pânico quando o relâmpago atingir. Sorry diz que não está mais com medo porque o rei é quente e lhe diz que ele não precisa agir tão durão perto dela. Na noite da revelação, eles preparam Sorry para o ritual de sacrifício. Ela está feliz por usar roupas bonitas, pensando nisso como um vestido de noiva. Nubis a acompanha até a sala do altar, onde ela aguardará o rei, mas ela é atacada por um monstro lagarto que planeja derrubar o rei. Ele pensa que matá-la o ajudará a alcançar seu objetivo, então tenta esfaqueá-la com sua faca, mas um homem encapuzado bloqueia a lâmina com a mão. O monstro supõe que ele é o agente do rei, chamando o rei de covarde, mas Sorry grita que eles têm um grande rei que impede derramamentos de sangue desnecessários. O monstro ataca novamente, rasgando a capa do homem e revelando seu rosto. O homem se arma com a própria arma do monstro e aponta sua espada para ele, fazendo o monstro fugir. Sorry percebe que é o rei, mas ele a direciona para a saída e lhe diz que não é o rei porque ele na verdade é meio humano, revelando que na noite da revelação ele se torna humano. Então, ele tem que se esconder no escuro até voltar a ser um monstro. O rei se sente terrível, acreditando ser um fraco monstro miserável que não merece ser rei, mas Sorry enfaixa sua ferida, dizendo-lhe que ele não é fraco. Sorry percebe
que ele nunca comeu nenhum dos sacrifícios anteriores, já que ele tem várias marcas nos braços, e aprendemos que ele usou seu próprio sangue para fazer os outros monstros pensarem que os sacrifícios foram comidos durante os rituais. Ela diz que alguém fraco não poderia fazer isso, chama-o de forte, e diz que preferiria ser sua comida do que voltar para casa. Suas amarras se quebram quando o rei a abraça, e no dia seguinte, o rei anuncia a todos que Sorry será rainha. Seus súditos não ficam felizes, então ele os desafia a se apresentarem, colocando-os em seus lugares. Sorry pensa em chamá-lo de Lard, que significa coração valente, e ele aceita, dizendo que pode viver com isso. Mais tarde, vemos oficiais implorando para que ele reverta sua decisão, porque uma rainha deve vir de outra linhagem nobre, mas o rei os assusta até que desistam. Sorry vagueia pelo castelo novamente, então os Saken lhe avisam que o rei ficará furioso novamente, mas ela não tem medo dele porque sabe que ele é na verdade uma boa pessoa tentando proteger a todos. Nesse momento, o rei aparece, a levanta do chão e a leva de volta para o quarto, onde pede que ela espere quietinha, mas ela quer ajudá-lo. Então ele a ordena que se junte ao banquete da corte, onde nobres de toda a terra se reunirão. O rei revela que seu staff sugeriu isso, pensando que ele mudaria de ideia sobre fazer de Sorry sua rainha, mas ele ordena que Sorry mantenha a cabeça erguida. Naquela noite, o rei retorna ao seu quarto e vê Sorry dormindo perto da janela. Ele a pega e ela grita ao acordar, pedindo desculpas por ter dormido enquanto ele trabalhava. O rei vê flores em seu colo e ela lhe mostra as flores artificiais que fez para ajudá-lo a relaxar sempre que ele voltar ao seu quarto. O rei diz que não está interessado em flores, mas acha que flores artificiais combinam com ele, já que ele também é um fantoche que esconde muitas coisas. Sorry diz que não importa se são artificiais, contanto que possam afetar os corações das pessoas, e lhe diz que ele é como uma abelha pousando nas flores porque é gentil e trabalhador, apesar de sua aparência assustadora. Sorry garante que ele não é falso e diz que quer ser como ele enquanto adormece. Convidados de toda a terra visitam seu castelo. Anubis diz a Sari para se comportar adequadamente durante o evento, considerando-a um obstáculo para o rei. Um banquete de jantar é realizado e os convidados estão ansiosos para ver a nova rainha. Anubis ordena que os convidados fiquem em silêncio quando o rei entra, mas eles ficam chocados ao ver o rei carregando Sari. Eles zombam de sua aparência e fazem comentários grosseiros, já que menosprezam os humanos. O rei ordena silêncio e Sari mantém a cabeça erguida enquanto Anubis pede aos convidados que desfrutem do banquete. Eles se sentam em seus tronos, mas Sari nota os convidados a encarando. Então ela se levanta e serve comida a um convidado, surpreendendo a todos. O convidado experimenta e acha delicioso, o que faz com que os demais convidados comecem a aproveitar o banquete. Sari vai até a cozinha para ajudar a servir, mas esbarra em alguns monstros que não querem deixá-la entrar porque ela é humana. Zack e Cobbs dizem a eles que ela é a rainha, então o chefe de cozinha a deixa entrar. Ela pega comida da cozinha e até ajuda a limpar as mesas, mas a besta camaleão, o monstro, ainda duvida de Sari quando vê um vinho estranho, que dizem ser um presente de uma cidade comercial. Então, Sari leva o vinho até o rei, mas o camaleão usa sua cauda para fazer Sari tropeçar. Ela acidentalmente derrama o vinho no rei, e o camaleão a condena, alegando que ela fez isso de propósito. Os convidados a fulminam com os olhos, mas o rei lambe seu rosto e permanece calmo. Ele agarra a cauda do camaleão, sabendo que ele a usou para fazer Sari cair, lembra-o de que Sari é sua rainha e o ameaça dizendo que o matará com suas garras. No entanto, Sari o impede. O rei poupa sua vida, dizendo que deve à rainha a sua própria vida. Após o banquete, Sari reflete sobre o que aconteceu quando o chão ao seu redor de repente começa a brilhar. O rei aparece e ela o agarra enquanto uma besta chamada Jaber os leva para o céu, voando para longe do castelo. O rei acha que o ar ventoso a fará se sentir melhor. Sari fica aliviada porque pensou que o rei a dispensaria, considerando-se um fardo. Eles pousam e o rei a chama de idiota, dizendo que ela faz parte dele, então ele não a descartará. Ele se preocupa em acabar ferindo alguém como o camaleão, mas tem certeza de que ela o impedirá se algo assim acontecer novamente. Ele diz a ela que carrega um peso pesado como um falso rei, e somente quando está com ela se sente verdadeiramente livre. Ele até diz que pode se tornar um rei melhor, com ela ao seu lado, então ele quer que ela fique com ele. Sari estuda o reino dos monstros de Ozaru, pensando que precisa aprender sobre ele, mas acha difícil absorver tudo. Anubis relutantemente concorda em ensiná-la, porque o rei ordenou, mas acha que está desperdiçando seu tempo e volta a outras obrigações.
Sari sai com o rei vestindo um disfarce de monstro, para não se destacar. Ela vê o disfarce estranho dele e ri porque ele parece tão suspeito. Eles caminham por uma rua movimentada onde ela descobre como os monstros comuns vivem suas vidas, pensando que não são tão diferentes dos humanos. Ela vê uma padaria e fica feliz ao ver pão, dizendo que não há pão no palácio. A família do padeiro ouve isso e fica suspeita, mas o padeiro diz a eles que o rei não usaria uma fantasia tão suspeita. Descobrimos que as famílias reais e os nobres levaram todas as iguarias raras sob o último rei, mas o atual rei não se importa com comidas sofisticadas ou decorações ornamentadas, o que acaba sendo bom para a padaria deles. Eles acabam comprando um pouco de pão e Sari o alimenta ao rei, que acha que não é nada de especial. Enquanto comem, ouvem uma criança monstro chamada Bolos chorando porque se separou de sua mãe. Eles ajudam Bolos a encontrar sua mãe, mas enquanto eles estão caminhando, Sari de repente sente-se tonta. Lard tira Bolas dela enquanto ela se pergunta o que está acontecendo. Bolas começa a chorar novamente, e ela o tranquiliza, dizendo que eles encontrarão sua mãe. Ela finalmente vê a mãe dele, que agradece a Sari por ajudar, mas Bolas escorrega da cabeça do rei, e Sari o pega, revelando seu rosto humano para todos. A mãe de Bolas de repente se torna hostil, dizendo a Sari para não tocar em seu filho, enquanto outros monstros fazem comentários rudes porque ela é humana. Eles começam a jogar pedras nela, então o rei libera sua aura, bloqueando a visão deles, e escorrega para longe com Sari. Eles retornam ao palácio. Anubis informa ao rei sobre uma aparição humana na cidade, mas ele ignora isso junto com outros pedidos. Sari se desculpa por todo o problema que causou, sabendo que assustou todo mundo na cidade. Ela percebe que isso é semelhante à forma como os humanos agem em relação aos monstros e pensa que é porque ambas as raças compartilham uma história de guerra, mas está convencida de que nenhuma das raças realmente gosta de conflito. O rei pede desculpas a ela por colocá-la em perigo, dizendo que abaixou a guarda, mas admite que gostou de seu dia com ela. Sari diz a ele para não se desculpar enquanto o abraça, dizendo que também gostou, mas de repente, ela desmaia. Anubis fala com um sacerdote que revela que a saúde de Sari está se deteriorando por causa do miasma. Isso pode eventualmente levar à sua morte. Sari diz ao rei para não se preocupar com ela, mas o rei sabe que ela não pode ficar no reino. Ela acorda mais tarde em uma cama, vê o céu azul e percebe que está vivendo entre humanos novamente. Um médico se aproxima e lhe diz que ela está em sua clínica. Ela descobre que foi trazida por causa de envenenamento por miasma, então eles acham que ela deve ter vindo da fronteira, onde o ar pode transportar miasma para o lado deles. Eles lhe dão um remédio feito de fruta de ambrosia para ajudar a limpar o miasma de seu corpo, e o assistente explica que alguém a deixou inconsciente em frente à clínica há 3 dias, junto com uma grande quantia em dinheiro para seu tratamento e uma nota. Sari olha a nota e reconhece o selo real, mas não consegue entender o que está escrito porque está na língua das bestas. Mesmo assim, é o suficiente para ela perceber que o rei salvou sua vida. Depois disso, Sari ajuda na clínica enquanto o assistente a avisa para não se sobrecarregar, já que ainda não se recuperou. Ela começa a viver pacificamente na cidade, e o assistente está feliz com seu desempenho, dizendo que ela pode ficar com eles. Sari pensa em voltar para o rei, mas sabe que não pode viver lá porque só o preocuparia. Os aldeões começam a falar sobre ela e descobrem que ela veio da aldeia que enviou um sacrifício. Então, de repente, começam a evitá-la e a falar pelas costas. Ela percebe e se lembra de como os monstros na cidade agiram hostis para com. Ela então corre de volta para a clínica, mas quando chega, encontra que foram atacados, e o médico lhe diz que as pessoas acham que ela é uma garota sacrificada que fugiu dos monstros e tem medo de que o rei bestial destrua a cidade enquanto a procura. Ela começa a vagar sozinha, sabendo que não tem para onde ir, e começa a chorar. Está prestes a cair de um penhasco, mas o rei chega em sua forma humana e a agarra no último momento. Ela pergunta o que ele está fazendo lá em forma humana, e o rei revela que se torna humano sempre que está no mundo humano porque não há miasma. Sari pensou que o rei a abandonou, mas ele revela que a carta dizia que ele voltaria por ela. Ele lhe dá um anel com fruta de ambrosia cristalizada, dizendo que isso purificará o miasma à medida que entrar em seu corpo. Então, para poder ficar com ele agora, Sari retorna ao palácio, onde Sok e Kobus ficam felizes em vê-la novamente. Ela quer aprender mais sobre o reino e ver seu povo com seus próprios olhos, para poder ficar ao lado dele. Lard acredita que o anel a ajudará a desenvolver imunidade ao miasma e diz que ela pode retirá-lo uma vez que estiver imune, mas Sari não quer removê-lo, apontando o que significa dar um anel a um humano. O rei não tem ideia, então Sari diz que é uma promessa de ficarem juntos para sempre.
Enquanto vagava pelo palácio, ela encontra uma princesa chamada Vivian, que veio pedir a mão do rei em casamento. Descobrimos que isso foi arranjado por Anubis, que diz como a aparição de Sari na cerimônia foi recebida com protestos. Assim, ele está procurando uma nova rainha para melhorar as relações com seus semelhantes. Mais princesas chegam e todas estão lá pelo mesmo motivo. Vivian explica como elas não poderão enfrentar seus cidadãos se o rei não aceitá-las como concubinas, pelo menos. Antes de se afastar naquela noite, Sari sugere dar uma chance às princesas de conhecer o rei, mas o rei considera isso uma perda de tempo, pois não tem interesse em ter concubinas, dizendo que Anubis organizou isso por conta própria. O rei explica que as concubinas poderiam ameaçar a posição dela como rainha, mas Sari não quer segurá-lo. O rei fica irritado, diz que acabaram de discutir isso e manda que ela vá dormir. Sari se esconde no quarto de sua dama de companhia, se perguntando por que o rei estava tão agitado, já que ele normalmente não perde a calma, e pensa em voltar para ele. Enquanto isso, Vivian entra na suíte do rei e tenta seduzi-lo para aceitá-la como concubina, explicando que o rei não pode ter um relacionamento com um humano. Sari ouve isso e entra na suíte do rei, mas o encontra em uma situação embaraçosa. Ela se desculpa e sai correndo. O rei fica bravo e diz a Vivian para deixá-lo em paz. Sari volta para o quarto de sua dama e passa a noite com elas. No dia seguinte, elas se juntam às princesas na mesa de jantar, mas Vivian está ausente. Uma princesa réptil chamada Yumi deixa cair seu prato acidentalmente, então Sari a ajuda a limpar e a acompanha para fora. Assim que elas saem, Yumi revela que tem medo do rei, mas está ali porque os répteis são perseguidos, e ela está proibida de voltar para sua terra natal se não conquistar o coração do rei. Então, ela está essencialmente em exílio. Nesse momento, recebem a notícia de que a guarda real voltou, e o capitão da guarda, G-Man, entra no palácio querendo conhecer o rei imediatamente. Ele vê Sari, reconhece-a como rainha e se ajoelha diante dela, revelando que jurou lealdade ao rei. Descobrimos que G-Man costumava ser uma pessoa comum, mas subiu nas fileiras até ganhar a confiança do rei, e aprendeu a amá-lo. Ela revela como G-Man usou o lenço da guarda real para cobrir sua ferida no passado. Ela ainda o tem e quer devolvê-lo a ele. Ela explica como ele faz seu coração bater mais forte, e Sari pensa que o rei a faz sentir o mesmo. Naquela noite, Sari está se preparando para participar de um jantar, mas vê Yumi lutando no canto porque seu vestido estava danificado. As outras princesas riem dela, fazendo Sari pensar que elas estavam por trás disso. Yumi quer passar tempo com G-Man na festa, mas acha que ele está fora de seu alcance, então Sari tira seu vestido e permite que ela o use. Sari comparece ao evento em sua roupa habitual e Yumi aparece vestindo o vestido de Sari, devolve o lenço de G-Man a ele e faz com que ele a lembre dela enquanto Sari bebe de seu copo. Ela vê Vivian olhando em sua direção, e a bebida faz com que ela perca a consciência. Ela acorda tarde, mas Vivian se aproxima dela, a agarra pelo pescoço e diz a Sari para sair do caminho e manter o caminho livre. Mesmo assim, Sari responde que não vai ficar na frente dela, mesmo que não esteja por perto. Isso irrita Vivian, que ameaça matar Sari com suas garras, mas Yumi a agarra e diz a Sari para correr. Yumi é derrubada quando Vivian avança sobre elas, mas o rei a salva e diz a ela para não se mostrar novamente enquanto os guardas a levam embora. O rei pede desculpas por suas palavras duras na noite anterior, enquanto Anubis pensa em como mandar todas as princesas para casa, já que ele não consegue conquistar o coração do rei. Mas Yumi fica para trás depois de receber permissão para permanecer como amiga de Sari. O rei diz a Sari que ela é a única mulher que ele deseja, e isso faz com que ela perceba que realmente ama o rei. G-Man leva Sari a uma reunião, onde ele explica que Anubis fará qualquer coisa para proteger o trono do rei, mesmo que isso signifique desafiar a vontade do rei. Durante a reunião, Anubis recebe Sari como sua rainha oficial, dizendo que levou em conta os sentimentos do rei, mas impõe certas condições, afirmando que Sari deve se tornar a maior consorte da história para que as pessoas a aceitem. A primeira condição é comandar uma besta, já que isso é visto como um símbolo de autoridade real. Isso irrita o rei porque Sari não tem poderes mágicos, então sua vida seria drenada em vez disso. E ela poderia acabar invocando um demônio, levando a um destino pior que a morte. Ele encerra a reunião dizendo que não precisa entreter tal proposta. Enquanto caminham de volta para sua suíte, Sari pensa que há caos no reino por causa dela, mas o rei a tranquiliza dizendo que a protegerá. Sari assiste G-Man treinando com os outros soldados, pensa em como todos estão desempenhando seu papel e se pergunta o que pode fazer. No dia seguinte, o rei a vê.
colocando seu sangue em um pingente, e pergunta o que ela está fazendo. Sari diz que é a coisa certa a se fazer, explicando que precisa conquistar a aceitação de todos para protegê-lo. Sari desenha um símbolo no chão para tentar invocar uma besta, mas de repente tem uma sensação ruim enquanto sua força é drenada, fazendo-a cair de joelhos enquanto o círculo a explode porque ela parou antes de completar o feitiço. Ela tenta novamente, mas o feitiço falha, fazendo-a desmaiar. No dia seguinte, ela tenta novamente, desenhando o círculo mágico enquanto Cobos comenta que ela deve ter cuidado, porque estará em perigo se continuar falhando, já que humanos não deveriam tentar mais do que 2 invocações por dia. Ela falha novamente e o rei a pega no ar, pronto para levá-la embora, mas Anubis o impede, dizendo que o voto a impede de pedir ajuda. O rei afirma que não está ajudando-a, mas dá a ela um pequeno intervalo e a leva de volta para sua suíte. Sari afirma que está bem, mas o rei sabe que ela perderá a vida se continuar assim. Sari não valoriza sua própria vida, mas o rei a chama de estúpida, explicando que não quer perdê-la. No dia seguinte, Sari tenta invocar uma besta novamente. Chamas explodem do círculo antes que ela possa terminar seu feitiço, e Anubis pensa que ela invocou um demônio. Mas Sari continua a entoar enquanto as chamas a cercam, e o feitiço tem sucesso. Uma pequena besta aparece no círculo. Sari desmaia enquanto o rei elogia sua performance. Enquanto Sari repousa na cama, eles lhe oferecem comida, mas sua besta come tudo e não deixa nada para ela. A besta explica que é o único com o poder da imortalidade e renascimento, apresentando-se como Binu. Alega que costumava ser mais bonito do que as bestas existentes e se chama de Fênix. Anubis chega à sala e diz que Binu não pode ser uma fênix, e Binu tenta arranjar briga com ele. Eles não conseguem entender o que ele está dizendo, e aprendemos que apenas o invocador pode entender a besta. Anubis não está convencido de que as pessoas aceitarão Binu como a besta da rainha, e diz que ele deve ter uma aparência mais régia. Mais tarde, Sari usa um traje de pássaro e tenta ensinar Binu a voar, mas ela não faz progressos, então Binu decide parar. Binu revela que já esgotou todos os seus poderes, e aprendemos que ele foi muito exigido pelos soldados durante a guerra. Ele diz que não conseguirá voar novamente, mas Sari lhe diz para não desanimar, dizendo que ele lhe deu muita confiança apesar de sua forma atual. No dia seguinte, Sari vê Binu tentando voar enquanto um assassino o mira. Binu pula do muro do castelo e parece que está prestes a voar, mas uma flecha quase o atinge, fazendo-o cair. Sari mergulha atrás dele. Ele a chama de estúpida por tentar salvar um pássaro que não pode voar, mas fica emocionado com suas ações e desperta seus poderes, transformando-se em uma verdadeira fênix. Binil revela que sempre retornará se ela acreditar nele, então voa pela cidade, fazendo com que todos o reconheçam como uma besta. Na porta do castelo, um guarda é atacado por um homem misterioso que diz ter negócios com o rei das bestas. Ele é capturado, e o rei vai até ele enquanto está amarrado na cela. O homem pergunta se ele matou Sari, mas Sari aparece naquele momento, reconhecendo-o como Elia. Elia fica feliz ao saber que ela ainda está viva, e Sari pede para o rei perdoar Elia, dizendo que ela aceitará sua punição em vez disso. Assim, o rei declara que Elia é seu convidado e que ele só atacou porque não sabia como tocar o sino. O rei quer saber sobre o relacionamento de Sari com ele, e em um flashback, conhecemos Elia como um jovem vagando pela cidade. Sari se aproxima dele para lhe dar algumas ervas medicinais porque ele sempre se machuca, mas Elia diz que isso é normal, já que ele está treinando para se tornar um guerreiro e promete que a protegerá até das bestas. No presente, Elia quebra suas amarras enquanto Anubis lhe diz para não voltar ao seu mundo. Sari chega e Elia imediatamente agarra sua mão e diz que a levará para casa, mas Saki e Kovas dizem a ele que ela agora mora com eles. Elia resiste e quer levar Sari embora, mas ela escolhe ficar com o rei. O rei revela que Sari se tornará sua rainha e ordena que os guardas levem Elia embora. Elia se agarra a ela, mas desmaia de exaustão, preocupando Sari. Anubis diz que é por fadiga, então o rei permite que ele fique uma noite. Eles lhe dão um pouco de comida, mas ele não come apesar de estar com fome. Sari pergunta se realmente vai ser rainha, e ele confirma, mas Elia lhe diz para não se preocupar porque ele planeja fugir com ela. Humit se junta a eles na sala, oferecendo a Elia alguns doces, mas ele os afasta, dizendo a ela para ir embora. Elia se pergunta o que está acontecendo com Sari, porque ela é tão amigável com monstros. Ele acha que o rei a manipulará, mas Sari lhe diz que é assim que o rei é, dizendo que ele está até disposto a fazer sacrifícios pelos humanos. Ela diz a Elia que não pode ir com ele, o que o cala enquanto ela sai para trazer mais comida. Depois que ela sai da sala, Omid se aproxima dela, achando que ela foi muito direta com Elia.
Sari diz que Elia também é gentil, contando a ela como ele queria protegê-la quando eram crianças. Sari lhe diz que ele tem sentimentos em relação aos monstros. Mas não é violento sem razão? O rei vê Sari dando comida a Elia e Anubis comenta que ela deveria encontrar conforto em passar tempo com outro humano. Sari retorna ao quarto de Elia com o jantar, mas ele não fala. Então ela lhe diz que talvez eles não se vejam novamente depois que ela partir. Elia então a golpeia, desmaiando-a, e começa a tentar escapar com ela. O rei fica sabendo disso, e Elia agora está a cavalo, voltando para os humanos. O rei decide perseguir Elia pessoalmente, mas Anubis sugere que Sari pode ter escolhido ir com ele porque ambos são humanos. O rei começa a se perguntar se Sari poderia ser mais feliz no mundo humano, mas Ama implora ao rei que salve Sari, sabendo o quanto ela o ama. Diman chega e se oferece para cuidar de Elia, mas o rei convoca sua besta elegante, dizendo a Diman para lidar com as coisas em sua ausência. Enquanto Jaber tenta rastrear Elia, Bino aparece oferecendo ajuda porque compartilha uma alma com Sari, então ele sabe onde ela está. Ele os leva até seu mestre, enquanto Elia chega ao território das hienas, onde alguns monstros bloqueiam seu caminho. Eles dizem a Elia que o deixarão ir se ele os deixar com Sari para que possam comê-la, mas isso o enraivece. Então ele ataca e os mata um por um. Uma hiena foge, mas Elia a persegue. Um filho de monstro aparece, implorando para que ele não mate seu pai, mas Elia levanta sua espada para atacar. No entanto, Sari o agarra, permitindo que os monstros escapem. Sari pergunta por que ele quer matar uma criança, mas Elia vê todos os monstros como uma ameaça aos humanos. Sari o lembra de que ele apenas treinou para proteger humanos de monstros, mas Elia diz que isso não é suficiente, achando que Sari está sob um feitiço. Ele considera matar os monstros apenas para acordá-la. Ele a joga na cama enquanto confessa seu amor por ela, mas Sari o rejeita, dizendo que ele é assustador. Ela tenta dizer a Elia que nem todos os monstros são malignos e que o rei tem um coração bondoso, mas ele não acredita nela, explicando que os monstros veem os humanos como presas. Em um flashback, vemos Elia com sua irmã, Misha, que tem medo de que os monstros venham procurá-la, então Elia promete protegê-la deles. Mas um dia, sua mãe chega em casa e os força a se esconder no armário enquanto ela é massacrada por monstros. Os monstros os encontram e abrem o armário, pensando em comer um deles de sobremesa. Eles levam Misha embora e a comem diante de seus olhos, mas não gostam do gosto de meninos, e então decidem brincar com ele, o que permite que ele fuja antes que consigam pegá-lo, e ele acaba sendo salvo por seu mestre. Ele viu um novo raio de esperança quando conheceu Sari, mas isso também foi tirado dele pelos monstros. No presente, Elia pensa em matar todos os monstros, amarrando as mãos de Sari a alguns pilares de madeira enquanto diz a ela para assistir. Nesse momento, o rei chega e lhe diz para devolver Sari, mas Elia afirma que Sari pertence a ele. Elia avança para o rei e eles começam a lutar enquanto Bino vai até Sari, dizendo a ela o nível de Elia. Elia sabe disso, mas se recusa a recuar porque acredita que os monstros matarão mais humanos se ele fizer isso. Ele desaparece diante do rei, prendendo sua capa, e salta para atacar, mas o rei libera sua energia e joga Elia para longe. Ele ainda se recusa a se render, dizendo ao rei para matá-lo porque quer que Sari veja quão violentos os monstros são. Ele corre em direção ao rei, mas o rei deixa que ele o esfaqueie, e dizendo que Sari ficaria triste se ouvisse o contrário. Bino ajuda Sari a se libertar e ela imediatamente verifica como o rei está, começando a chorar enquanto Elia se ajoelha, percebendo o quanto havia perturbado. O rei afirma que o ferimento não significa nada para ele, e Elia começa a questionar tudo o que fez. Mas Sari o abraça, dizendo que ele fez tanto por ela que deveria se perdoar. Bino cura o ferimento do rei e se transforma em uma fênix para carregar Elia, mas Elia se recusa a aceitar a ajuda de monstros, optando por voltar sozinho. Elia diz ao rei que ele deveria deixar Sari ir se o fez chorar, e o rei lhe dá sua palavra. Elia acaba montando com Sari de volta ao reino humano, e Sari faz brincadeiras sobre ele ter medo de alturas. Elia pede desculpas por agir de forma egoísta, e embora nunca consiga perdoar monstros, ele decide confiar na crença dela no rei. Ele a beija na testa, dizendo que a ama, e eles se separam. Sari voa com o rei, que lhe diz que hesitou em trazê-la de volta porque achava que ela poderia ser mais feliz com Elia. Mas Sari diz que só quer estar com ele, não importa o que aconteça.
Sari retorna ao palácio e recebe a notícia de que o Duque Galos quer encontrá-la. Ela fica animada para conhecer o Duque, mas Anubis a avisa para não levar isso na leveza, dizendo que ela precisa atuar como anfitriã para o Duque e sugerindo isso como um de seus testes no caminho para se tornar rainha. Yumi fica surpresa ao saber disso e reconhece Galos como um general lendário conhecido como o Senhor do Mar. Ela avisa Sari que Galos odeia humanos, então ela aconselha cautela. Sari pergunta ao rei sobre Galos, e ele revela que Galos é conhecido por seu comportamento duro, mas o rei a tranquiliza, dizendo que não permitirá que Galos a machuque. Galos chega ao castelo e Anubis lhe dá as boas-vindas apropriadas, mas Galos pede que ele pule as formalidades e quer ver a rainha. Sari se junta a eles, apresentando-se como a anfitriã, mas Galos fica com raiva porque não quer aceitar um humano como rainha. Seu servo tenta acalmá-lo, mas Galos o ameaça com sua espada. Nesse momento, o rei se junta a eles, dizendo que não permitirá distúrbios no palácio. Galos se inclina para ele, mas diz ao rei que não aceitará um humano como rainha. O rei fica bravo, mas Sari diz a Galos que entende por que ele se sente assim, porque nunca tiveram uma rainha humana antes. Ela os leva ao pátio e conta sobre sua história, mas Galos faz um barulho alto que a faz esquecer suas falas. Galos percebe que ela apenas memorizou suas falas, então ele a ridiculariza, dizendo que ela o dá nojo e começa a se afastar. Durante o jantar, Sari lidera o brinde, mas não bebe o vinho que Galos trouxe. Galos pergunta por quê, e ela explica que o monstro desaprova. Galos diz que ela não é adequada para ser rainha, dizendo que humanos não são confiáveis. Seu servo tenta impedi-lo, mas Galos o golpeia, dizendo que não pode comer olhando para aquele rosto feio. Galos diz que Sari também lhe tira o apetite e ordena que ela saia. Então, Sari pede desculpas e vai para o quarto do rei. No quarto, o rei lhe oferece sua comida, revelando que não conseguiu comer nada porque não suportava o comportamento de Galos. Sari diz ao rei para não se preocupar com ela, porque está acostumada a ser tratada assim, dizendo que não pode deixá-lo de mau humor, então precisa mudar as coisas. Ela diz a ele que já terminou de comer, então quer que ele coma suas sobras, mas o rei a lambe em vez disso, marcando um encontro para provar que estava certo em escolhê-la. Naquela noite, Sari pede a Galos para dançar com ela, mas ele se recusa, e Anubis lhe diz que vão cancelar a festa se ele não dançar com Sari. Galos ordena que seu feio servo dance com ela em vez disso. Enquanto começam a dançar juntos, o servo pergunta a Sari se pode perdoá-lo, pensando que sua aparência feia a repele. No entanto, Sari diz que não é o caso, afirmando que ele parece estar com muita dor. O servo revela que sofreu suas feridas durante a última guerra, quando foi queimado por humanos. Ele diz a ela que a guerra dividiu humanos e monstros, e que ela terá dificuldades como rainha dos monstros, questionando por que ela quer ser a rainha deles. Sari diz que só quer estar ao lado do rei e ajudá-lo de todas as maneiras que puder. Eles parecem desfrutar de seu tempo juntos, mas Galos de repente ataca seu servo, dizendo que não é divertido vê-lo se aproximar de um humano e saca sua espada. No entanto, Sari intervém enquanto Galos lhe diz para se mover, lembrando-a de que ela não será a rainha legítima se falhar no teste. Ele dá a ela uma escolha, dizendo que ela pode fazer uma decisão inteligente para seu futuro ao se afastar ou se destruir com seu servo feio. Sari escolhe abrir mão de seu futuro como rainha, e Galos se surpreende com sua decisão. O servo a lembra de seu objetivo de ficar ao lado do rei, mas Sari explica que não pode ser rainha se ignorar as pessoas que estão passando por dor. Sari começa a questionar quem realmente é Galos. Ele intimida pessoas que não podem se defender. Então ele é realmente o lendário Senhor do Mar? Galos balança sua espada, mas o servo feio o impede, dizendo que ele já fez o suficiente. Ele se curva sem aviso e descobrimos que o servo feio é na verdade o verdadeiro Galos, e o tubarão é seu neto Fang. Galos explica que o rei melhorou sua qualidade de vida, mas eles vieram ao palácio porque ouviram que ele queria escolher um humano como rainha. Queriam testar Sari encenando uma situação, dizendo que toda a enganação foi ideia dele. Então ele implora ao rei para perdoar seus soldados. No entanto, Fang suplica ao rei que o puna em vez de Galos, pois sua raça não pode sobreviver sem Galos. Sari pergunta ao rei se ainda precisam de punição, dizendo que nada de mal aconteceu com ela, mas o rei declara que eles merecem punição. O rei ordena que Galos e seus homens jurem lealdade eterna a ele. Ele lhes diz para defenderem o reino por ele. Galos agradece ao rei por sua misericórdia e jura lealdade ao rei e à rainha. Então, eles navegam de volta para sua terra natal. No dia seguinte, Anubis diz ao rei que Sari agora não é adequada para se tornar rainha porque abriu mão de seu futuro
como rainha. O rei diz que ela cumpriu bem seus deveres, mas Anubis ainda se recusa a considerar o julgamento um sucesso. O rei volta para seu quarto e Sari nota que algo o incomoda, mas ele não lhe diz, pensando que isso a fará se arrepender de suas ações. Anubis repreende 2 guardas por fazerem barulho, e quando se afasta, ouve-os falando sobre Sari, assumindo que os humanos são malignos. Anubis não compartilha essa visão, mas acredita que Sari enganou o rei para salvar a si mesma, então ele quer se livrar dela. Enquanto caminha, ele encontra Sari e a leva a uma biblioteca próxima. Quando ela começa a procurar um livro, Anubis percebe que estão em uma área restrita e considera matá-la. Está prestes a fazer isso, mas Sari puxa um livro, fazendo outros livros caírem sobre Anubis. Sari verifica se ele está bem, dizendo que irá procurar o livro sozinha, mas Anubis se oferece para ajudar. Sari parece alheia às intenções dele, e ele se pergunta se ela é ingênua enquanto pensa em continuar seu plano. Mas de repente ele desmaia. Em uma retrospectiva, vemos um jovem Anubis se recusando a comparecer ao funeral de seu pai. Seu servo lhe diz que ele se tornará o herdeiro, mas Anubis não quer isso, porque isso o tornaria um cão da família real. Ele aprendeu que sua família serve aos reis há gerações e que seu pai morreu protegendo o rei de assassinos. Mas ninguém na família real lamentou sua morte. Eles o viam como apenas mais uma peça de xadrez. Um dia, ele conhece o rei, que acha que ele é jovem demais para assumir as responsabilidades do pai. Então, ordena que Anubis cuide do príncipe. Anubis se apresenta formalmente ao príncipe e começa a servi-lo, mas Anubis acha o príncipe um tolo e decide que pode tomar o controle quando o príncipe ascender ao trono. Anubis adoece e ouve os servos falando sobre sua fraqueza, se perguntando se ele conseguirá suceder seu pai. Isso o incomoda porque ele não quer ser como seu pai, e ele se lembra que seu pai nunca o visitou quando ele estava doente. Nesse momento, ele percebe uma presença e se dá conta de que o príncipe está em seu quarto verificando como ele está. O príncipe admite que não o viu entrar, lhe entrega uma cesta de alimentos saudáveis e pede que ele coma bastante para melhorar. Anubis se pergunta por que ele está fazendo isso, e o príncipe revela que está preocupado com ele. Anubis fica surpreso ao ouvir isso, porque não esperava que o príncipe se importasse com seu servo. O príncipe lhe lembra que seu pai salvou o rei e ele é muito grato, dizendo que ama seu pai. Anubis ordena que o príncipe saia do quarto, mas de repente 2 monstros entram e eles são capturados. Anubis acorda dentro de uma caverna onde os sequestradores agradecem por ajudá-los a capturar o príncipe. Eles falam sobre tirar a cabeça do rei, e Anubis percebe que são os assassinos que mataram seu pai. Ele morde um deles e exige que devolvam seu pai, mas o assassino o empurra e lhe diz que os membros de sua família morrem como sombras de reis. Eles acham que o destino o trouxe até eles, porque o plano deles é matá-lo e manter o príncipe como refém. Um deles está prestes a matá-lo, mas o príncipe o protege, chocando Anubis. O príncipe enfrenta os assassinos enquanto Anubis lhe diz para parar, mas o príncipe declara que é dever do rei proteger a todos. Ele diz que se não consegue nem proteger um amigo, não será um bom rei. O príncipe libera sua aura, fazendo pedras caírem sobre os assassinos, mas ele de repente desmaia. Anubis recupera a consciência e verifica como está o príncipe. O príncipe fica feliz que Anubis esteja bem, o que faz Anubis chorar enquanto começa a arrastar o príncipe para longe, até que eles sejam salvos por um grupo de busca. De volta para casa, seu servo lhe diz que o príncipe pediu ao rei que Anubis não seja responsabilizado porque o príncipe não quer manchar o nome de sua família. Anubis percebe que encontrou o rei que deseja servir, então visita o príncipe e pede desculpas por não tê-lo protegido, dedicando-se a fazer do príncipe o melhor rei. De volta ao presente, Anubis acorda, e Sari lhe diz que estava preocupada quando ele desmaiou na biblioteca. Ela está prestes a tocá-lo, mas ele afasta a mão dela, pois se recusa a aceitá-la como rainha, dizendo que não confia nela. Mesmo assim, Sari parece não se importar e lhe diz que o rei está preocupado com ele. Ela diz para que ele pense sobre o julgamento dela, que se aproxima e sai do quarto. Em seu próximo encontro, Anubis declara que Sari passou no seu julgamento, surpreendendo a todos na sala. Ele decide dar a Sari uma chance para ver se ela é digna do coração do rei. Sari vê estátuas do primeiro rei e sua rainha, e Cobs revela que o primeiro rei foi o herói que uniu os monstros. Sari se pergunta por que não conseguiu entrar nesta área antes, e Sack e Cobs explicam que é um lugar que só é aberto em certas ocasiões. Assim como a Grande Consagração é um evento em que as pessoas se reúnem para celebrar.
lideradas pelo rei, vestido com a vestimenta do primeiro rei. Sari se dirige ao rei e o vê tentando vestir a roupa. Ele pede a todos que saiam da sala, exceto Sari, e revela que uma tempestade afastará o miasma do reino. Então, eles testemunharão mais uma noite de revelação. Naquela noite, Sari cuida do rei em sua forma humana, enquanto ele admite que está sempre nervoso antes de enfrentar o povo porque eles podem descobrir seu segredo, mas se sente melhor quando Sari está por perto. No dia seguinte, os monstros se reúnem para a grande consagração, mas o rei ainda está em sua forma humana porque o miasma ainda está no ar. O rei sabe que recuperará sua forma de monstro, mas levará algum tempo, e a grande consagração está prestes a começar. No local, Anubis descobre que o rei não está lá. Ele se lembra de que nenhum rei jamais se atrasou para o evento. Então ordena que os servos procurem pelo rei. Os servos afirmam que procuraram em todos os lugares, mas o juiz sugere verificar a sala inferior, dizendo que o rei deve estar meditando antes do evento. Eles entram na sala, mas percebem que ela está vazia, e sabemos que o rei usou um túnel secreto para escapar. Eles se esgueiram pelos guardas, mas estão prestes a ser descobertos. Então Sari os distrai. Geman pergunta a ela onde está o rei, e ela lhe diz que também está procurando por ele, mas não conseguiu encontrá-lo ali. Os guardas seguem em frente, e Sari e o rei caminham de volta para a sala inferior, onde o rei começa a se transformar em um monstro, mas pensa que não conseguirá chegar a tempo para a grande consagração e começa a duvidar de sua capacidade como um bom rei. Sari lhe diz que ele é um grande rei, e nesse momento, o rei sente uma presença. Então, Sari sai para lhe dar um tempo. Ela vê C parado na entrada, e ele lhe diz que sente magia naquela sala. Sari lhe diz que o rei está focado, mas C a chama de mentirosa, dizendo que está preocupado com a segurança do rei e pede que ela abra a porta. Sari se recusa a cooperar, então C ordena a um guarda que a restrinja. Quando abrem a porta, vem o rei em sua forma de monstro, e C se pergunta o que ele tem feito todo esse tempo. O sino toca enquanto a grande consagração começa, e C diz que não há tempo suficiente para o rei se vestir, mas o rei diz que fará isso sem a roupa. No local, os monstros se perguntam por que o rei não está lá, já que ele sempre chega a tempo. Anubis começa a entrar em pânico, ordenando que os servos cancelem a cerimônia. Mas naquele momento, eles veem o rei montando Kéfer e parado diante de todos com seu manto habitual. Os monstros se perguntam o que está acontecendo, e o rei diz ao povo que ele renunciou à armadura do primeiro rei, dizendo que respeita a tradição, mas lembra a todos de seu dever de servir ao reino. Ele explica que não pode cumprir seu dever seguindo os passos de seus antepassados. Então eles precisam fazer mudanças para avançar. Ele promete liderá-los em direção a um futuro brilhante, e a multidão aplaude o rei. Anubis diz a ele que deu um bom discurso, mas pergunta por que o rei não o informou sobre seu plano audacioso. O rei explica que é porque Anubis teria se oposto, e diz que o pedido de desculpas de Anubis lhe deu a ideia para o discurso. Anubis admite que está impressionado, e Sari se pergunta por que ainda não lhe foi dado um julgamento. Na sala de conferências, Anubis diz que não tem mais julgamentos para lhe dar e declara que ela agora servirá como a rainha consorte provisória. Ele pede que ela execute os deveres públicos da rainha, dizendo que se ela puder fazê-lo sem incidentes até a próxima grande consagração, ela será reconhecida como uma rainha consorte plena. Ele a avisa que sua presença pública enfrentará protestos e diz que a enviará para o mundo humano se ela não cumprir seus deveres. Ele lhe dá uma escolha. Ela pode recusar a posição de consorte provisória para que possam encontrar uma esposa para o rei, e ela pode ficar no palácio como o animal de estimação do rei. Sari leva seu tempo pensando, e Benu a aconselha a aceitar a posição, acreditando que ela é a única que pode tornar o rei grandioso. Sari toma sua decisão enquanto Benil se transforma em uma fênix, a empurrando para os braços do rei. Ela diz ao rei que aceitará o papel de rainha consorte provisória. O rei fica feliz em ouvir isso e diz que compartilhará as responsabilidades com ela. Após algum tempo, delegados de todo o reino chegam querendo falar com o rei sobre a rainha consorte provisória, mas o rei ordena a seus servos que os afastem, porque Sari ainda não fez nada. Yumi visita Sari enquanto ela experimenta suas novas roupas, porque Anubis lhe disse que suas roupas normais eram muito surradas para um trabalho de rainha.
rainha. Yumi diz a ela que está muito calma, já que o reino está em turbulência, mas Sari sabe que se preocupar não ajudará, então fará o que puder. Enquanto Yumi anda pelo palácio, ela ouve os guardas reais falando sobre suprimir um grupo de rebeldes, fazendo-a perceber que Ji-man está assumindo tarefas perigosas. Ela percebe que tanto Sari quanto Ji-man estão enfrentando missões difíceis, então cria amuletos para ambos, pensando que os manterão seguros. No dia seguinte, Yumi ouve Ji-man impedindo um dos guardas reais de acompanhá-los, porque sabe que o guarda tem uma família. O guarda pergunta a Ji-man se ele vai se casar, mas Ji-man lhe diz que está muito focado em seus deveres e não tem intenção de se casar. Yumi dá a Sari um talismã e nota que Yumi está segurando o outro na mão. Sari pergunta para quem é, e Yumi diz que é para Ji-man, admitindo timidamente que quer que ele anote. Mas Sari lhe diz que não há nada do que se envergonhar, dizendo que elas não são tão diferentes, pois ela se sente gananciosa por querer ficar com o rei, mesmo sendo humana, e diz a Yumi que ela também deveria ser gananciosa. Humit corre até Ji-man e lhe entrega o talismã, dizendo que colocou feitiços protetores nele para sua missão. Ji-man aceita, prometendo retornar em segurança de sua missão para que sua reputação não seja manchada, e Sari fica feliz ao ver isso. Enquanto anda pelo palácio, o rei diz a ela que seu primeiro dever como rainha consorte provisória foi estabelecido. Eles viajam em uma carruagem para um estado vassalo chamado Serial, onde o rei lhe diz que o governador de Serial, Ted, e sua consorte, Sia, e tem um filho recém-nascido chamado Kara. Como a rainha consorte provisória, ela deve honrar Kara com suas bênçãos, uma vez que os Margo não teve uma rainha por anos, e as sacerdotisas têm feito esse dever há muito tempo. Enquanto isso, Sia implora a Ted para recusar o direito de bênção porque não quer um humano tocando seu filho, mas Ted a lembra de que eles são um estado vassalo e devem seguir os costumes de os Margo. Eles chegam a Serial, e Ted dá boas-vindas ao rei em seu território. Sari se apresenta como a rainha consorte provisória, dizendo que concederá ao filho dele suas bênçãos. Sia lança um olhar frio, dizendo que seu filho não está se sentindo bem, mas deve estar pronto para receber a bênção amanhã, no jantar. Sari é tratada como uma convidada adequada, mas deixa cair seu garfo e de repente começa a se sentir tonta. O rei percebe que algo está errado, então se levanta e diz que está cansado e deve se retirar mais cedo. Ele leva Sari para seu quarto, onde Sari revela que o comportamento de Sia a lembra de seus pais que a criaram como um sacrifício, dizendo que mal consegue respirar por causa disso. O rei a abraça, dizendo que não sabe o que dizer, então ele apenas copia suas ações, e isso a faz se sentir melhor porque sabe que o rei está ao seu lado. No dia seguinte, Sari está prestes a dar a Kara suas bênçãos, mas de repente começa a chorar. Então Sia pede para adiar a bênção. Sari concorda enquanto Anubis percebe que Sia ama seu único filho e suspeita que ela planeja evitar a bênção a todo custo, perguntando-se o que Sari fará para cumprir seu dever. Enquanto isso, do lado de fora, Sari está acalmando Kara, mas Sia disse a ela que cuidaria disso e pediu para que ela vagasse pelo palácio por enquanto. A filha de Sia, Tetra, se oferece para mostrar o palácio a Sari. Depois que Sia saiu, Tetra disse a Sari que ela era feia, e disse que era por isso que sua mãe não queria que Sari fosse a mãe de Kara. Tetra afirma que pode ajudar Sari, mas primeiro, Sari precisa se tornar sua seguidora e obedecer a tudo o que ela diz. Sari finge concordar enquanto Tetra a trata como um brinquedo, mas ela parece gostar. Tetra ordena que Sari seja seu cavalo, então Sari se coloca de joelhos e diz para ela subir. Tetra pergunta a Sari o que há de errado, pensando que ela só está fazendo isso para conquistá-la, mas Sari não parece interessada, dizendo que estava se divertindo tanto que esqueceu. Sari começa a carregá-la pelo palácio, mas Tetra a chama de estúpida e revela que Sia não se importa com ela. Kara é a herdeira que sua família sempre quis, então todas as suas irmãs mais velhas foram casadas, e ela sabe que o mesmo acontecerá com ela no futuro, acreditando que Sia quer se livrar dela. Mas Sari discorda, dizendo que Sia a ama, mas não sabe como demonstrar. Tetra ainda acha que é uma criança indesejada e corre para a torre mais alta do palácio, planejando acabar com sua vida enquanto o rei está lá. Sari a alcança e diz para ela não fazer isso enquanto o rei está observando, mas Tetra acha que sua vida não importa. Sari diz que quer brincar com Tetra novamente, mas Tetra se lembra de como sua mãe só parou de chorar depois que deu à luz a Kara, pensando que seu próprio nascimento não fez ninguém feliz. Ela nota que todos a estão olhando agora, o que a faz se sentir à vontade porque seu ato final deixará uma marca. Nesse momento, Kara encontra uma abertura, e Sari tenta ajudar Tetra a perceber que ela está fazendo isso apenas para chamar a atenção de sua mãe.
Tetra recua e começa a cair. Então Sorry salta atrás dela e a agarra, enquanto Kiver é convocado, salvando-as da morte certa. Sorry diz para ela não tentar isso novamente e beija sua testa, dizendo que está feliz por ela ter nascido. Ouvindo isso, Tetra começa a chorar e abraça Sorry. Cia percebe que estava tão focada em Kara que nunca teve a chance de abraçar Tetra assim, e Tetra pede desculpas ao rei pela cena inadequada, mas o rei diz para ela priorizar sua filha acima de seu status. Tetra aterrissa em segurança, e Cia a abraça imediatamente, pedindo que Tetra lhe perdoe enquanto agradece a Sorry por salvar sua filha. Elas prosseguem com a bênção, enquanto Cia permite que Sorry abençoe seu filho. Anubis ainda se recusa a aceitar Sorry como rainha, mas agora reconhece sua habilidade de mudar os outros. Naquela noite, vemos Sorry passando tempo com Tetra, que revela que gosta de Anubis, pensando que seriam uma boa combinação porque seu sangue é mais forte, o que permitiria que ela tivesse filhos de sua raça. Descobrimos que crianças de bestas se assemelham ao pai com a linhagem de sangue mais forte, e Tetra diz a Sorry: ela terá que dar à luz os filhos do rei no futuro, então precisa se acostumar com a ideia. Enquanto tenta dormir, o rei visita Sari e lhe diz que precisa conversar. Ele a leva a um lugar isolado e discute o dever de um rei de ter um herdeiro, mas sabe que o sangue em suas veias é diferente, então não tem certeza se conseguirá amar seus filhos. Ele revela que seus pais também não o amavam. Em uma cena de flash forward, descobrimos que o rei cresceu sem mãe ou irmãos, e seu pai o tratava com dureza, trancando-o em uma cela na noite das visões. Mesmo assim, ele ainda pensava que seu pai o estava criando para se tornar um rei capaz. Ao abraçar seu pai em seu leito de morte, seu pai o agarra e diz que não quer passar o trono para ele porque ele tem sangue impuro em suas veias. Seu pai revela o quanto o odeia, mas de repente tosse sangue e morre. Os anciãos acharam que seu pai queria abraçá-lo antes de morrer, mas isso está longe da verdade. Mais tarde, ele descobre que seu pai estava doente, mas a doença não foi revelada ao público, e até hoje ninguém sabe por que seu pai teve um filho com um humano. Ele amaldiçoa seu próprio sangue e diz que não quer passá-lo para seus filhos. Sari começa a chorar, sabendo que o rei vê seu sangue humano como uma maldição. Então o rei a tranquiliza e diz que ela não poderia escolher o sangue com o qual nasceu, mas ele a escolheu e diz que sua presença é uma bênção para ele. Ele promete proteger seus futuros filhos e diz que a quer como sua rainha, então a beija. Eles saem e o rei diz a Sari para não se esforçar demais, já que ela acabou de completar sua primeira missão. Quando retornam ao palácio, o rei pede a Sari para visitar as tropas destacadas na cidade de Mia, mas ele não pode acompanhá-la nesta missão, então ela terá que viajar sozinha. O rei explica que não queria que Sari fosse sozinha, mas Anubis disse a ele que precisa ver seu amigo moribundo e que a nomeação de um governador precisa ser confirmada na presença real. Sari aceita a missão e diz ao rei para não se preocupar, porque ela pode lidar com isso sozinha. O rei visita Sari enquanto ela empacota. Ela demonstra estar nervosa, dizendo que não está acostumada a ficar longe dele, mas precisa provar que pode fazer o trabalho sozinha para se tornar uma boa rainha. O rei deixa o palácio e diz a Anubis que Sari precisará de um novo guarda para sua viagem, e diz que é hora de escolher um capitão da guarda da rainha que servirá como sua mão direita, mas ninguém se ofereceu para servi-la porque ela é humana. De repente, um Rinion se apresenta e se oferece para ser a guarda da rainha, se apresentando como Lanto. Anubis aconselha Sari a escolher cuidadosamente o homem que será sua mão direita, dizendo que Lanto é muito bruto para ser a guarda da rainha e sugere que testem suas habilidades de combate. Mas Lanto corta sua máscara, ameaçando mostrar suas habilidades em Anubis. Então Sari o impede e o aceita como capitão da guarda da rainha. No caminho para Maja, Lanto diz ao motorista para mudar a rota, dizendo que há um atalho. Sari pergunta por que ele se ofereceu para ser seu guarda, e ele diz que só queria uma promoção a capitão porque isso é um grande cargo para um Rinion. Ele acha que conseguir o cargo seria fácil, mas ainda não consegue acreditar que foi o único voluntário e achava que tinha sorte por ela ser humana. Nesse momento, eles são atacados por um grupo de cobras de areia, e Sari está prestes a ser comida, mas Lanto a salva e derrota facilmente os monstros. Os guardas acusam Lanto de causar o encontro com as cobras de areia e acham que ele os levou lá de propósito quando pediu para mudarem a rota, mas Sari os impede e diz para não brigarem entre si. Lanto vagueia com um olhar suspeito, e Sari diz a ele que não o conhece bem o suficiente para confiar. Lanto admite que os guardas estavam certos sobre ele e diz que queria enfrentar as serpentes de areia, porque queria provar seu valor derrotando-as, mas promete manter Sari viva, sabendo que estará em apuros se ela morrer.
Sari decide confiar em Lanto e diz a ele que pode usar seu nome para se destacar, mas não deve colocar as pessoas em perigo novamente. Lanto aceita a oferta dela. Eles chegam à cidade de Maja e os soldados falam sobre Lanto porque ele é indiano. Lanto nota isso e grita com eles de maneira ríspida, lembrando-os de sua posição e dizendo que está acima deles. O comandante das forças, Tini, ordena que seus homens voltem para seus postos e diz a Sari para falar com seus homens imediatamente, pois não tem muito tempo. Sari se coloca na frente dos soldados, se apresenta como rainha interina e lhes diz que o rei tem uma mensagem para eles. Ela diz que o reino precisa de seus serviços, então eles devem se orgulhar de seu papel como soldados e cumprir seu dever com disciplina. Ela convoca todos a apoiarem o rei. Após terminar, Lanto pensa que ela fez um bom trabalho. Lanto diz a ela que precisa ser mais forte em sua autoridade, já que é o maior posto na área. Ela conhece o governador de Maja, chamado Brown, e ele diz que farão a cerimônia de assinatura amanhã de manhã. Ele explica que há uma rebelião contra a monarquia no país e que o caos continuou porque não tinha um governador, mas a cerimônia de assinatura deve acalmar os rebeldes. Naquela noite, vemos os soldados acusando Lanto de ser antimonárquico porque ele é indiano. Lanto se prepara para lutar contra eles, mas Sari o para e pergunta o que está acontecendo. Os soldados explicam que Lanto parece suspeito e dizem a ela que não pode saber muito sobre os indianos, mas ela defende Lanto, dizendo que tem uma ideia clara de como os indianos traíram o reino antes, mas está convencida de que isso não tem nada a ver com ele. Os soldados pedem desculpas por seu comportamento, mas dizem que ainda não confiam nele. Depois que eles saem, Lanto revela que o último rei executou indianos inocentes. Então ele quer vingança destruindo a família real. Sari avisa que ele pode estar mentindo com uma cara séria, então não pode ser confiável. Mas Sari está convencida de que ele é muito honesto e diz que ele não é do tipo que poderia enganar pessoas com uma consciência tranquila. Então, ela decide confiar nele e suas palavras afetam Lanto. No dia seguinte, Sari entra em seu quarto, mas não consegue encontrá-lo lá. Ela ouve alguém gritando por ajuda e descobrimos que Brown foi atacado por alguém. Brown sobrevive ao ataque e descreve o agressor como um homem robusto e de um olho só. Ele conseguiu puxar pelagem de Ashlan, mas sua cor não era distinta. Os oficiais começam a perguntar como o agressor entrou no edifício e pedem que Tini explique o que aconteceu. Nesse momento, um dos soldados se manifesta e diz que pode nomear o culpado. Lanto entra no quarto e o soldado imediatamente o acusa de atacar Brown. Os oficiais acreditam que ele corresponde à descrição e estão convencidos de que é culpado. Os soldados o cercam e um pergunta o que ele fez na noite anterior. Ele diz que dormiu no telhado do prédio, mas eles veem isso como uma desculpa fraca. Os soldados recebem ordens de prender Lanto, então eles o atacam, mas Sari intervém e diz que provará sua inocência. Os soldados não confiam nela, pensando que ela vai se agarrar a qualquer caso para ajudar Lanto a escapar. Mas Tini se oferece para acompanhá-la e diz que assumirá a responsabilidade pelo que acontecer. Lanto é trancado até que provem sua inocência, e eles começam a procurar pelo culpado na prisão. Os policiais dizem a Lanto que Sari confia nele, e Lanto pensa sobre suas estranhas atitudes, já que ninguém o defendeu como ela fez. Em uma lembrança, aprendemos que os rinianos são forçados a viver longe das outras bestas, mas mesmo os rinianos cortaram laços com Lanto e sua mãe, porque seu pai não era da região riniana. Sua mãe está doente, e Lanto compra remédios para ela com seu dinheiro suado, mas no caminho de volta é parado por soldados que o acusam de roubar os remédios. Lanto explica que os comprou, mas eles não acreditam nele e prosseguem confiscando-os. Ele tenta recuperá-los, mas os soldados o empurram para o chão e se afastam enquanto ele os implora para devolverem. Por causa disso, sua mãe morre, e ele tem a ideia de que a patente é importante, acreditando que foi por isso que os soldados o trataram desse jeito. No presente, Lanto percebe que é um mentiroso, porque disse a Sari para não confiar nele, mas lá no fundo, ele sempre quis que alguém acreditasse nele. No dia seguinte, Lanto é libertado da prisão após o culpado confessar seus crimes. Sari revela que usou a pelagem que coletaram como evidência, e aprendemos que os humanos podem distinguir cores melhor do que as bestas. Então foram combinar a cor da pelagem com o resto das bestas até que conseguiram encontrar a espécie a que pertencia. Eles então reuniram membros daquela espécie e prenderam aquele que agiu de maneira suspeita. As investigações mostram
que a pessoa fez isso de propósito para agir contra a monarquia, visando interromper a cerimônia de assinatura. Eles decidiram prosseguir com a cerimônia normalmente e nomearam Brown como governador da cidade. Sari agradece a Tiny por ajudar a provar a inocência de Lanto e espera vê-lo novamente no futuro. Mas Tiny não acha que isso seja possível, porque terá que retirar seus homens de seus postos, o que deixaria o culpado entrar. Ele sabe que isso seria um enorme fracasso da parte dele, então perderia sua posição como comandante. O comandante se despede dela e Lanto revela que só queria uma promoção para não ser desrespeitado por pessoas no poder, mas é grato a ela por acreditar nele e lhe promete lealdade. Eles voltam para Osmargo, o lugar onde Sari descansa após sua jornada, e Lanto é apresentado ao rei como o capitão da guarda da rainha. O rei pergunta se ele é rhiniano. Então Lanto pergunta se isso é um problema e diz que não vai apunhalar o rei nas costas porque nem se importa com ele. Anubis lhe diz para ter cuidado com o que fala, mas Lanto diz que nem trabalha para o rei. Anubis se irrita com sua atitude, dizendo que ele o lembra de Sari quando ela chegou pela primeira vez. Eles começam a discutir, mas o rei grita com eles, e Lanto se assusta, preso em seu medo. O rei pergunta a Lanto se ele tem orgulho de seu próprio sangue, e Lanto lhe diz que tem orgulho de ser rhiniano, afirmando que não se odeia pelo que é, e menciona que Sari é a única que pode mandá-lo. O rei o aceita como capitão da guarda da rainha e o instrui a ser seu cavaleiro. Geman lidera seus homens contra os rebeldes, salvando vilarejos da carnificina. Quando retorna ao palácio, ele reporta ao rei que não houve feridos, mas o rei percebe que algo não está certo com ele. Ao caminhar pelo palácio, ele se depara com Yumit e lhe diz que há algo que quer dizer, o que a constrange. Ele a leva a uma varanda onde devolve o colar, dizendo que o protegeu, mas se sente indigno dele, então quer que ela dê a outra pessoa. Sari descobre e se pergunta por que G-Man devolveu o colar. Lanto pensa que é porque ele não precisa mais dele. Yumi acha que ele está certo, mas Sori não consegue aceitar isso, e vai até G-Man. Ela pergunta a ele por que ele o devolveu, mas G-Man diz que não pode responder isso agora. Lanto aparece e se apresenta como capitão da guarda da rainha e desafia G-Man para um duelo. Lanto quer que G-Man responda à pergunta de Sori se vencer, dizendo que está fazendo isso por lealdade. O rei diz a G-Man para aceitar o desafio porque quer ver Lanto lutar, então G-Man concorda. Quando a luta começa, Sori pergunta ao rei por que ele quer que eles lutem, e ele revela que quer confirmar algo. Lanto avança em direção a G-Man, que bloqueia seu ataque e o chuta para longe. G-Man vence a partida, mas o rei percebe que algo está errado e diz a Sori que G-Man está ferido. Yumi descobre sobre isso e vai até G-Man, olha para sua ferida e lhe dá algo para ajudá-lo a curar. Yumi pensa que foi por isso que ele devolveu o colar e começa a chorar, pensando que seu colar o traiu. G-Man confirma, dizendo que não queria deixá-la triste, e Yumi percebe que G-Man estava pensando nela quando devolveu o colar. Então, ela lhe diz que o colar era a única coisa que poderia fazer por ele. Ela sabe que ele está sempre arriscando sua vida em batalha, então quer que ele mantenha o colar. Enquanto isso, vemos Ilia caminhando pela floresta, onde vê monstros com aparência de derretidos envolvidos em torno de uma criança. Ele corta um deles, fazendo a criança cair no chão enquanto os monstros fogem. Ilia verifica a criança, mas quando descobre que na verdade a criança é um monstro, aponta sua espada para ele. Enquanto a criança agradece Ilia por salvá-la, a criança se apresenta como Malo. Ilia baixa sua espada, dizendo que matar uma criança é uma perda de tempo. Ele diz a Malo para ir para casa, mas ele não sabe o caminho. Então Ilia o leva até a fronteira. Enquanto eles caminham, Malo desaparece de repente, e Ilia pensa que ele foi sequestrado novamente, mas percebe que Malo só está brincando e quer brincar com flores. Ilia pergunta por que os monstros o sequestraram, e Malo lhe conta sobre crianças sendo sequestradas e vendidas para humanos que as tratam como brinquedos. Ilia percebe que os monstros que enfrentou estavam trabalhando para humanos, e lembra de seu primeiro encontro com monstros, o que o faz sentir-se enjoado. Malo percebe, então se aproxima de Ilia e pergunta se dói, mas Ilia o empurra. Malo estende a mão, dizendo que está tentando ajudar Ilia sem tocá-lo, porque sua mãe faz isso quando ele está ferido. Uma flecha é disparada e quase atinge Malo quando dois humanos aparecem, dizendo que os monstros fizeram um mau trabalho. Eles revelam que trabalham para um nobre e que Malo é o alvo deles. Eles veem Malo depois de reconhecer Ilia como um caçador de monstros, se perguntando se ele está atrás dele também. Ilia diz que não se importa com o que acontece com a criança, mas ouve Malo gritando por ajuda e se lembra de quando sua irmã foi devorada por um monstro. Então, Ilia o surpreende, dizendo que odeia pessoas que brincam com a vida dos outros. Ele saca sua
sua arma e avança em direção a um deles, dizendo a Malo para correr, mas Malo percebe o arqueiro mirando em Ilha, então ele se joga na frente, fazendo o arqueiro errar o tiro porque eles precisam de Malo vivo. Ilha quebra as armas deles, dizendo a eles para saírem se valorizam suas vidas. Os homens fogem. Ilha pensa que Malo vai matar humanos quando crescer, mas se lembra de como Sorry disse que nem todos os monstros são malignos, então começa a acreditar que os monstros são como humanos. Malo agradece Ilha por protegê-lo, e eles chegam à fronteira onde Ilha deixa Malo e se despede. Vemos Sorry e o rei a bordo de um navio, onde o rei revela que os grupos anti-monarquia não estão mais ativos. Isso foi discutido na última reunião, e os oficiais acharam que era uma boa notícia. No entanto, Anubis acredita que os grupos estão colaborando, e o rei diz a Sari para descansar, pois ela não tem nenhuma tarefa específica para a próxima missão. Sari se pergunta o que deveria fazer em seu tempo livre, querendo ser uma boa rainha, e o rei a aconselha a seguir seu coração. No Palácio Real, Anubis recebe um relatório urgente de que suas terras estão sob ataque, então ele ordena que um servidor informe o rei através de uma besta mensageira. O rei recebe a mensagem e decide retornar a Usmargo, mas Sari sabe que a missão atual deles também é importante, então ela sugere ir em seu lugar. O rei se recusa a deixar que ela vá sozinha, mas Sari lhe diz que está seguindo seu coração, afirmando que quer ajudá-lo. O rei relutantemente dá a ela permissão, mas diz para não se colocar em perigo. Ele lança um feitiço no anel de Sari e voa de volta para Usmargo. Uma patrulha naval encontra um navio ilegal e ordena que ele pare, mas quando se aproximam, uma besta chamada Fener desce do céu, matando o patrulheiro. A besta no navio ilegal se junta a Fener e descobrimos que Fener esperava que Nir se juntasse a ele. Eles montam uma besta voadora juntos e Fener considera invadir o Palácio Real, querendo matar o rei. Eles veem o navio real, então atacam, matando todos a bordo. Um soldado pergunta quem ele é, e Fener diz que é o novo rei dos monstros. Ele revela que seus seguidores estão atualmente invadindo as terras de Usmargo, dizendo que tomará o trono depois de matar o rei. Os soldados atacam, mas Ner os mata instantaneamente com espadas voadoras. Fener pergunta quem é a pessoa de maior patente no navio, mas os soldados permanecem em silêncio, então ele considera executar todos eles. No entanto, Sari de repente se aproxima, chamando sua atenção. No Palácio Real, o rei descobre que 2 regiões de suas terras estão sob ataque, então considera dividir seu exército para resolver o problema. Mas Anubis sugere que a força principal permaneça na capital em caso de um ataque surpresa, e ele se oferece para liderar uma unidade de cavalaria para enfrentar os rebeldes. No navio, Sari se apresenta como a rainha, falando em nome de Usmargo, e pede a Fener para levá-la e deixar o resto. Fener acha que ela não vale nada porque é humana, mas Sari lhe diz que o rei a ama, afirmando que sua aparência não importa. Fener acha que ela está mentindo, mas Nir lhe diz que Sari foi protegida por guardas em Madja. Fener decide levar Sari como sua refém. De repente, Lanto os impede enquanto se dirige a eles, esquivando-se da espada voadora de Nir, mas a espada se vira, e Lanto descobre que Nir pode usar magia para controlar suas espadas. Ele acaba sendo esfaqueado, e Nir está prestes a acabar com ele, mas Sari o impede, lembrando-o de que irá com eles apenas se não machucarem mais ninguém. Fener ordena a Nir que poupe Lanto, que quer morrer por Sari, mas Sari ordena que ele retorne ao palácio e obedeça ao rei. Ela ordena a Abino que o cure e depois cure os outros, e pede aos seus guardas que entreguem uma mensagem ao rei antes de partir com Fener. As pessoas souberam que houve uma invasão, então se aglomeraram, assustadas, nos portões do palácio. Cobs montou uma besta mensageira para retornar ao palácio e contar o que estava acontecendo. O rei queria ir até Sari, mas Anubis o parou e lhe disse que ele tinha que esperar no palácio, sugerindo que enviassem uma equipe de busca em vez disso. Mas o rei sabe que Fener está zangado com ele. Então, ele não sabe o que Fener pode fazer com Sorry. Anubis disse ao rei que o mataria se ele insistisse em ir, porque o que ele está fazendo é perigoso para o reino e ele não quer servir a outro rei. O rei se acalma e volta para seu trono. OB entrega a mensagem de Sorry, dizendo ao rei para não resgatá-la, e o rei percebe que Sorry quer que ele proteja o povo. O rei fala com os civis, confirmando que uma invasão está em andamento, mas diz para não entrarem em pânico, anunciando que ele os protegerá. Ele pensa em Fener e planeja rastreá-lo antes que ele entre no palácio, pronto para lutar até a morte para recuperar Sorry e proteger seu reino. O rei recebe um relatório e descobre que os invasores são, na verdade, grupos anti-monarquia que se aliaram
e parece que estão trabalhando para fim. Enquanto isso, vemos Lanto seguindo Bino para procurar por Sorry, mas Bino percebe que não consegue mais sentir a presença dela. Então ela deve estar em um lugar cercado por uma barreira. Vemos Sorry na base de Fëanor, e ela pergunta a ele por que ele quer ser rei. Fëanor diz que foi um príncipe em um dos estados vassalos de Osmargo, e foi considerado um fracasso em comparação com seus irmãos, mas ele tem a chance de lutar contra o príncipe e provar seu valor. Ele se prepara para atacá-lo com chamas azuis, mas o príncipe o derrota facilmente em um instante. O príncipe afirma que não gosta de lutar, dizendo que deveriam ser amigos, mas Fëanor acha que ele está zombando dele. Uma das orelhas de Fëanor é cortada, seu título é retirado e ele é banido. Sorry acha que ele deve guardar rancor contra o rei, mas Fëanor diz que a luta foi justa. Ele quer uma revanche para recuperar seu orgulho e planeja devolver os monstros à sua ordem natural com os fortes no topo. Então ele também quer derrubar as fronteiras e reinar sobre os humanos. Sorry pensa que se ele só pode se sentir poderoso machucando os outros, isso significa que ele é fraco, e diz que não tem chance contra o rei. Fëanor fica irritado e solta suas chamas. Sorry é protegida por seu anel, mas desmaia, e Fëanor fica mais interessado porque ela tem a proteção do rei. Vemos Anubis chegando na cidade de Coden para lidar com alguns invasores, mas ele é surpreendido por Near, que reconhece seu valor e tenta convencê-lo a mudar de lado, dizendo que eles compartilham o mesmo ancestral, então ele deveria servir ao rei lobo em vez de a monstros. Mas Anubis recusa, dizendo que escolheu o rei que serve, então Near acaba o esfaqueando. Enquanto isso, Fëanor oferece a Sorry diferentes tipos de comida e até joias para tentar conquistá-la, mas ela recusa tudo. Fëanor se pergunta o que o rei dá a ela, e ela diz que é seu coração. Fëanor deseja que ela fosse como Niar, referindo-se a ele como seu amado servo, e fazemos um flashback para quando Niar era apenas um filhote, sendo espancado por roubar comida. Fëanor acabou adotando-o por impulso. Fëanor estava feliz por ter seu primeiro servo, dando-lhe seu nome, e diz que eles estão juntos para sempre. Niar não quer lutar sem motivo e dá a Anubis outra chance, mas Anubis ainda recusa. Niar está prestes a acabar com ele, mas G-Man aparece de repente e luta contra Near com as lâminas de Anubis. Anubis questiona sua presença, já que ele deveria proteger o rei, mas G-Man diz que o rei o enviou para proteger seu amigo. G-Man passa pelas lâminas e avança em direção a Niar. As lâminas quase o esfaqueiam pelas costas, mas ele consegue esfaquear Niar primeiro. Niar se afasta em sua besta voadora, dizendo que não pode suportar morrer mais, e pensa que Anubis pode ajudá-lo a encontrar a base de Fëanor se o seguirem. Vemos que Lanto consegue encontrar a base, mas enquanto ele procura por Sorry, Fëanor aparece de repente. Sorry tenta se soltar, mas Cobbs e Bino conseguiram encontrá-la. Ele a liberta e diz que seu plano é escapar enquanto ele distrai Fen. Mas Sari insiste em voltar. Ele não quer ver Lanto morrer. Lanto não é páreo para Fenrir, mas afirma que é o capitão de sua guarda, então está disposto a morrer por ela. Sari aparece de repente, o arrasta para longe e se recusa a deixá-lo morrer. Sari diz que os guardas não estão lá para morrer por seus senhores, e ela quer que ele esteja presente quando ela se tornar uma verdadeira rainha. Bino consegue passar pela barreira, e Lanto os pega quando eles caem, mas ele desaba devido ao choque. Sari envia uma mensagem a Cobbs e informa ao rei que a base de Fenrir foi localizada. Sari carrega Lanto para longe, mas Fenrir os alcança. Ele se pergunta o que ela pensa que pode fazer, dizendo para ela se submeter a ele. Mas Lanto o fere na coxa enquanto salta para longe com Sari. Fenrir fica irritado e salta atrás deles, mas eles são resgatados por Kiver. O rei aparece, e Fenrir se alegra com a chance de retomar a luta, enquanto o rei se prepara para enfrentá-lo. Anubis e Midjon também correm para lá, mas Nier os impede, dizendo que vai detê-los a qualquer custo. Midjon sabe que eles não podem fazer nada de qualquer forma. O rei libera seu poder e se choca com Fenrir, mas ambos os lados acabam sofrendo alguns danos. Fenrir se pergunta se isso é tudo o que ele tem e avança, liberando uma explosão massiva que destrói a área. O rei é forçado a se ajoelhar, e Fenrir percebe que não está com toda a sua força, porque colocou seu poder sob o voto de Sari. Fenrir carrega o restante de seu poder e dispara outra explosão, mas o rei está desarmado. O rei pergunta o que ele está fazendo, e Fenrir diz que não quer vingança, já que tinha a vantagem, afirmando que agora estão em pé de igualdade, e ele está pronto para resolver as coisas como bestas primordiais. Eles começam a lutar com suas garras se rasgando mutuamente. Fenrir morde a cabeça do rei, mas o rei salta e
o derruba no chão. O rei morde seu pescoço e Mi-Jon pensa que tudo acabou. Mas Fenrir se recupera e o empurra para longe. Fenrir está sangrando muito, mas se recusa a desistir. O rei pode ver sua determinação e pensa consigo mesmo como amaldiçoa sua existência e se agarra ao trono. Ele duvida de sua própria determinação e Fenrir consegue atingi-lo. O rei cai no chão enquanto Fenrir celebra. O rei sente que esgotou sua força, mas Sari de repente chama seu nome, Lard, e ele lembra que o nome significa corajoso de coração. Ele consegue se levantar novamente, soltando um rugido feroz. Fenrir se pergunta como ele ainda está em pé, então percebe que é por causa de Sari. Niar pode sentir o medo de Fenrir e se lembra de quando seu ar foi cortado. Niar traz um pouco de água, mas Fenrir quebra, dizendo que agora é apenas um cachorro vagabundo. Niar se prepara para cortar sua própria orelha, mas Fenrir o impede e pergunta o que ele está fazendo. Niar diz que queria lhe dar sua própria orelha, implorando a Fenrir para deixá-lo ficar ao seu lado, porque foi ele quem lhe deu um lugar para pertencer. Fenrir declara que um dia ele recuperará seu orgulho e se tornará rei. Niar o lembra de seu orgulho, e Fenrir colide novamente com o rei. Nenhum deles aceitará a derrota, mas no final, o rei é o vencedor. Sari salta para os braços do rei, e ele lhe diz que acabou, mas ela o avisa para não a preocupar assim novamente. O rei desaba de exaustão, mas Fenrir se levanta novamente. Sari tenta impedir o rei de lutar novamente, mas ele está determinado a proteger seu povo e garantir o futuro de seu país, e ele estende suas garras para terminar Fenrir. De repente, Niar apunhala Fenrir por trás e diz que sua missão e razão de viver foram cumpridas. Escapes próximas com o corpo de Fenrir, dizendo algo ao rei que desmorona de fadiga. Todos correm para ajudar e rapidamente o levam de volta ao palácio, onde Anubis reúne todos os sacerdotes para auxiliar o rei. Sari observa com ansiedade enquanto o levam, e o Met tenta confortá-la. Nir é declarado procurado em todo o reino poucos dias depois. Eu, Jon, treino com Lonto e percebo como a perspectiva de Lonto mudou. Lonto diz que isso é graças a Sari. Ela o ajudou a perceber seu papel. Eu, Jon, o reconheço como o capitão da guarda real e espero poder treinar novamente quando ele estiver recuperado. Sari vai visitar o rei e descobre que ele retornou à sua forma humana devido ao seu estado debilitado. Ela lhe conta como Anubis avisou a todos para ficarem em alerta caso Niar tentasse se vingar, mas o rei duvida que o vejam novamente. Ela pergunta sobre o que eles conversaram após Niar sair, e o rei revela que perguntou a Niar se ele o odiava por ter derrubado seu senhor. Mas Niar acredita que a luta foi o sonho e a maldição de Fenrir, então agradeceu ao rei por libertar seu mestre. Vemos Niar com o corpo de Fenrir em uma alta rocha e aprendemos que Fenrir pediu a Niar para acabar com sua vida se fosse derrotado. Niar lembra-se de seu tempo com Fenrir, pensando em como ele era seu orgulho e razão de viver, então ele salta, dirigindo-se para ficar com Fenrir. Meanwhile, vemos o juiz pesquisando nos arquivos proibidos por algo que o ajudará a derrubar o rei. Anubis relata ao rei que não foram encontradas perturbações no reino e que todos no palácio estão se preparando para a celebração da vitória que acontecerá em 2 dias para comemorar seu triunfo sobre Fenrir. Anubis é aconselhado a não manter Sari por perto do rei durante essa celebração, porque os cidadãos podem não aceitar saber que o rei quase foi morto ao tentar salvar um humano. Sari e o Met desfrutam de doces que o Met assou para comemorar a recuperação do rei, enquanto Lonto treina perto de uma estátua. O Met nota que o anel de Sari está faltando, e Sari lhe diz que quebrou durante a batalha, o que deixa o Met triste porque ela sabe que era um presente do rei. Lonto afirma que Sari receberá presentes muito mais bonitos quando ela realmente se tornar rainha, mas o Met explica que qualquer pequeno presente de alguém amado é especial. Eles incentivam Sari a pedir ao rei que lhe dê outro presente para substituir o anel. Após o anoitecer, Sari pergunta ao rei sobre o anel, e o rei lhe diz que ela não precisará de outro. Ele construiu uma tolerância ao miasma. Sari perguntou ao rei se ele se lembrava do que lhe disse quando ele lhe deu o anel, pensando que ele havia esquecido, mas em vez disso, o rei lhe disse que queria mostrar algo, e eles montaram juntos até uma rocha, onde o rei usou sua magia para revelar uma árvore e a levou a uma fonte cristalina azul.
Ele explicou que a ambrósia que usou em seu anel só cresce ali, o que torna a fonte livre de qualquer miasma. O rei explicou como o céu em Usmargo era um azul claro antes que o miasma se espalhasse pela terra e lhe disse que apenas pessoas de alta patente e sacerdotes têm permissão para entrar neste lugar. Sari se perguntou se deveria estar ali, e o rei disse que sempre pretendia trazê-la aqui porque as águas claras e azuis da fonte o lembram de seus olhos. Ele pediu a ela que mostrasse sua mão esquerda e colocou um novo anel nela, onde Sari disse que tinha um significado especial no mundo humano. Sari ficou feliz que ele se lembrou de suas palavras, mas o rei disse que seu presente não estava completo. Ele pediu que ela se afastasse e usou sua magia para fortalecer o anel. Com a clara água da primavera, o rei disse a Sari: o anel anterior foi apenas uma ferramenta para mantê-la segura, enquanto o novo anel é a prova de que nunca estaremos separados. Eles se abraçaram e o rei pediu que ela ficasse ao seu lado na celebração como sua rainha. Mas Sari recusou seu pedido, dizendo que isso causaria ressentimento e rejeição entre o povo. O rei insistiu que silenciaria qualquer um que falasse contra eles, mas Sari disse a ele para não ignorar as vozes do povo. Ela agradeceu pelo oferecimento e prometeu que se tornaria uma rainha digna dele. Na celebração, Sari assistiu feliz enquanto o povo aplaudia o rei. À noite, o rei tentou confortar Sari durante uma tempestade fora. Sari pediu se ele poderia lhe contar uma história. Então ele começou a falar sobre sua mãe, que ele acreditava ser a rainha falecida que morreu por volta da época em que ele nasceu. Quando criança, o rei não conhecia sempre sua mãe e se perguntava de onde vinha, e se seu pai, que amava outros tipos de seres, alguma vez amou sua mãe. Ele se perguntava se sua verdadeira mãe o amava ou se queria tê-lo de qualquer maneira. Sari agradeceu ao rei por contar sua história, comparando seus pais aos dela, que estavam afastados. Ela disse que mesmo que ninguém quisesse que nascessem, isso não importa porque eles já estavam aqui, e agora tinham a chance de querer e ser desejados. O rei considerou suas palavras e concordou que o passado não importa tanto quanto o presente e o futuro. Ele disse a Sari que planejava abolir os sacrifícios e construir boas relações com Iana. Ele acredita que as novas gerações aceitarão a ideia de boas relações com os humanos, mas enviar o povo bestial como embaixadores seria arriscado, já que os humanos os atacariam. Então Sari se ofereceu para ser a embaixadora, já que ela é humana. O rei propôs essa ideia a seu conselho, e houve oposição. Lanto interveio, dizendo que os seres menores não viram humanos suficientes para odiá-los, e que ele acompanharia Sari ao mundo humano como o guardião de sua rainha. Eles saíram, e o rei disse a ela que Anubis queria falar com ela a sós. Anubis perguntou se ela achava que poderia estabelecer relações com humanos, mas estava irritado com sua atitude. Sari apontou que se alguém como Anubis pudesse aprender a odiá-la como pessoa, em vez de como humana, então outros poderiam fazer o mesmo. Ela disse a ele que faria qualquer coisa se isso ajudasse o rei, e Anubis concordou com sua proposta após ver sua determinação. Ela contou feliz ao rei, que disse que enviaria a ela um guarda real para protegê-la. Ela objetou, pois isso derrotaria o propósito, mas Bino interveio dizendo que a acompanharia porque não era nem povo bestial nem humano, e o rei concordou. No dia seguinte, Sari se preparou para deixar o mundo humano enquanto Omite e Lanto desejavam sua segurança. Lanto notou que o rei não estava lá para despedir-se dela, mas Sari o assegurou que já se despediu deles. Enquanto isso, o juiz estava determinado a descobrir o segredo por trás do nascimento do rei, pois expô-lo o ajudaria a alcançar seus objetivos. Sari chegou a Mazana, o maior reino de Ana, onde um vendedor tentou lhe vender chá, mas o homem saiu ao ser encarado por Ocelote, o comandante interino dos cavaleiros do reino. Ele se apresentou a Sari e apressou-se em conduzi-la em direção às igrejas, pensando que ela era uma peregrina. Sari informou que desejava encontrar o rei, e Ocelote lhe disse que a ouviria. De maneira ingênua, ela lhe falou sobre sua missão, e foi imediatamente presa, mas esperava que Ocelote entregasse sua mensagem ao rei assim que ele soubesse que era real. À noite a história continua. Ocelote veio para informar Sori que haviam confirmado sua identidade como o mais recente sacrifício, provando que ela havia viajado do mundo das bestas. Mas eles não podiam levar a mensagem ao rei porque seu conteúdo estava escrito na linguagem das bestas. Ele contou a ela sobre uma mulher que estuda a escrita das bestas de forma independente e que ela poderia traduzi-la. Sori concordou em ter a mulher verificando o conteúdo de sua mensagem, e Ocelote prometeu entregar a mensagem ao rei se ela tivesse sucesso. Sori viajou
descreveu até onde a mulher vive e soube que os locais a chamam de a bruxa merda. Eles levaram Sorry até a casa dela, onde foi atacada por uma mulher que se parecia com o rei em sua forma humana. Bino a salvou da mulher e então perguntou por que ela estava ali. Sorry explicou sua situação para a mulher e pediu sua ajuda, mas a mulher recusou, dizendo que não queria nada a ver com bestas. Ela mandou Sorry embora e ameaçou matá-la se a incomodasse novamente. Dentro de sua casa, a mulher parecia perturbada pelas palavras de Sorry. Sorry dormiu do lado de fora da casa da mulher, determinada a obter respostas dela e descobrir por que ela se parecia tanto com o rei. Na manhã seguinte, Sorry a cumprimentou novamente e a seguiu, o que irritou a mulher. Sorry não desistiu e se aproximou dela novamente enquanto ela regava as flores, que Sorry reconheceu como Edelweiss. A mulher ignorou Sorry, então Sorry perguntou a Bino por que ela se importava em cultivar flores. De repente começou a chover, e 2 homens apareceram no campo para pisotear as flores. Sorry os viu e disse para pararem, mas eles insistiram que as flores eram venenosas e usadas pela bruxa para matar os aldeões. Sorry disse a eles que as flores não eram venenosas, mas os homens disseram que o sangue da bruxa era amaldiçoado e continuaram pisoteando as flores. Sorry segurou uma das pernas deles para pará-los, e eles tentaram atacá-la, pensando que ela era a servente da bruxa. Mas Sorry foi salva pela mulher, que atacou os homens e os advertiu para ficarem longe de seu jardim. Eles correram assim que a viram. Sorry agradeceu a mulher por tê-la salvado, mas a mulher disse que só o fez para proteger suas flores. Sorry perguntou por que ela ia tão longe para proteger suas flores e explicou que Edelweiss representa memórias preciosas, que Sorry acreditava que a mulher estava cultivando para se lembrar de algo que lhe era caro. Vimos um flashback da mulher no campo recebendo flores de uma Ocelot mais jovem, que prometeu se elevar a uma alta posição para provar que não era uma bruxa, mas foi rejeitada por ela. A mulher disse a Sorry que não sabia que as flores tinham algum significado e que ela só as estava cultivando por causa de um velho amigo. Ela concordou em ouvir os pedidos de Sorry, mas disse que não faria promessas. De repente, Sorry se sentiu tonta, então a mulher a levou para sua casa para cuidar dela. Sorry agradeceu à mulher e a chamou de Aya, o apelido que Ocelot havia dado a ela quando era criança. Aya se sentiu envergonhada ao ouvir isso e disse a Sorry para ir dormir. Sorry acordou à noite para encontrar Aya estudando livros. Ela se aproximou para ver o que ela estava lendo e ficou surpresa ao descobrir que era um livro na linguagem das bestas. Sorry disse a ela que viera procurá-la por causa de sua habilidade de entender a linguagem das bestas e perguntou sobre o conteúdo do livro. Aya explicou que era um diário escrito por seus ancestrais na linguagem das bestas, então ninguém mais poderia lê-lo. Descobrimos que um dos ancestrais de Aya teve um filho com uma besta, mesmo que isso fosse proibido, e que isso manchou a reputação de toda a sua família. Sorry perguntou a Aya se ela tinha sangue de besta, mas Aya não sabia, e disse que o destino de seus antepassados permanece um mistério. Ela entregou o diário a Sorry, que lhe disse que poderia conter informações. Sobre a mãe de seu amado rei, Aya não entendia os sentimentos de Sari em relação à besta, mas concordou em ir ao palácio para traduzir a carta para o rei humano. Anubis confrontou o juiz sobre seu vazamento nos arquivos proibidos e disse a ele que estava cometendo traição. O juiz permaneceu calmo e afirmou que podia entrar nos arquivos porque tinha sangue real. Ele então levou Anubis a questionar sua lealdade ao rei, sugerindo que o rei poderia não ser quem eles pensavam que fosse. Anubis pensou sobre o pedido do juiz para ajudar a revelar o segredo do rei e se sentiu em conflito. No mundo humano, Ocelot elogiou Sari pelo sucesso de sua missão e se reencontrou com Aya. Sari perguntou como eles se conheciam e foi revelado que eram da mesma aldeia. Aya pensou que ele tinha deixado a aldeia porque era frio com ela, mas ele a tranquilizou dizendo que foi à capital para se tornar mais forte e assim voltar para protegê-la. Ele contou a Aya com orgulho que tinha se tornado mais forte, mas ela disse que ele ainda parecia o mesmo. Aya começou a traduzir a carta, e Ocelot a levou ao rei para que pudessem conseguir uma audiência. Sari parecia nervosa sobre encontrar o rei, e Aya lhe disse para ser mais assertiva e manter a cabeça erguida durante a audiência. Ela entrou na sala do trono, e o rei disse a ela que convocará um conselho mundial com representantes de outras nações para discutir a proposta do rei dentro de 7 dias, e pediu que ela informasse ao rei que eles queriam mais tempo. Ele a questionou sobre o reino das bestas, uma vez que incontáveis sacrifícios haviam sido enviados de famílias pobres no passado, o que ele não concordava. Sari disse a ele que era um lugar normal onde as pessoas se preocupavam com coisas triviais, assim como os humanos,
e que existem pessoas boas e más naquele mundo, com um rei que deseja paz entre humanos e bestas. O rei pensou nisso e a dispensou. Ocelote disse que admira sua natureza franca e que ficou surpreso ao saber que seu rei via os sacrifícios dessa forma, pois nunca mostrava fraqueza em público. Sari acha que isso é típico do rei. Ocelote falou sobre a esperança de um futuro onde humanos e bestas possam viver em paz, e que, graças a Sari, isso não é mais apenas um sonho, o que a faz ficar feliz ao ouvir. Enquanto isso, Anubis se prepara para entregar uma proposta anônima do juiz ao rei, mas hesita, com medo de descobrir a verdade. Ele reúne coragem, convencendo-se de que o juiz está errado, e bate à porta do rei. O rei diz a ele para se encontrar mais tarde, a menos que seja urgente, e Anubis diz que preferiria discutir isso cara a cara. Descobrimos que o juiz disse a Anubis que, se o rei recusasse sua entrada, ele deveria estar tentando se esconder. Anubis pediu ao rei que se revelasse, e o rei, relutante, o faz, revelando sua forma de besta. Anubis se sente aliviado ao vê-lo em sua forma de besta e pede para discutir as negociações entre Iana e Sari. Sari se prepara para voltar para casa depois de cumprir seu dever e Ocelote sugere que ela fique para ouvir a decisão do conselho, mas Aya o repreende por ser insensível. Sari pergunta a Aya por que ela quer estudar textos sobre bestas quando apenas sofreu por causa deles, e Aya lhe diz que queria aprender sobre si mesma, mas que não importa mais, já que Ocelote a aceita como ela é. Sari fica emocionada com suas palavras e vai embora, pensando em como gostaria que Lard pudesse se sentir aceito pelos outros. Ela chega ao reino das bestas e os guardas da fronteira anunciam sua chegada, mas Bino a joga nos braços do rei quando a vê esperando por ele na janela. Eles se abraçam, mas seu momento é curto, pois Anubis convoca um conselho real imediato. Após a chegada delas, Sari conta ao conselho sobre sua missão no mundo humano, que eles discutem. Ela se sente desconfortável com o diário e quer mostrá-lo ao rei, mas percebe que ele está agindo de forma estranha. Anubis pede aprovação para anunciar publicamente as negociações de paz com Iana e o papel de Sari nelas, o que o rei aprova. Sari hesita, mas Anubis diz a ela que, se as negociações forem bem-sucedidas, ele a reconhecerá como a rainha legal. Lanto e Cobs ficam chocados ao ouvir isso, mas Lanto lhes diz que isso só será possível se Sari passar no teste final, que é estabelecer boas relações com Iana. Lanto duvida que Anubis a aceitará, mas Yumi está otimista de que ele pode ter mudado de ideia, apesar de seu comportamento rigoroso. Os outros não concordam com ela, e Lanto diz que sente que algo suspeito está acontecendo no palácio. Anubis informa ao rei que os pássaros mensageiros retornaram após entregar as cartas de anúncio a todo o reino e aconselha o rei a convocar um conselho o mais rápido possível. O rei pensa em tudo isso, mas não diz nada. Sari corre até ele e pede que a leve embora porque está entediada, e ele concorda imediatamente. Ele diz a Anubis que fez todos os preparativos que pode e sai com Sari. Sari se desculpa por interromper, mas ele sabe que ela quer conversar com ele sem que os outros saibam, revelando que ele também quer falar com ela em segredo. Ele a leva a uma caverna escura e ilumina o lugar com magia, explicando que os minerais nas rochas respondem à magia forte e são um sinal de força entre as bestas. Sari compara as rochas brilhantes a estrelas, mas o rei diz que nunca viu um céu cheio de estrelas porque elas só aparecem nas noites da revelação, quando ele se esconde. Sari promete que o levará para ver as estrelas assim que ele puder mostrar sua forma humana ao público sem ser condenado. O rei fala sobre como o anúncio é importante para seu futuro, e Sari o assegura de que estará com ele, aconteça o que acontecer. No perão, dia do anúncio, todos estão tensos, e Anubis está nervoso porque o juiz lhe disse que não compareceria ao conselho por razões pessoais. O rei sai e anuncia seus planos de paz com Iana, o que provoca murmúrios entre o povo. Mas o rei continua seu discurso, apenas para ser interrompido pelo juiz, que lança um feitiço que remove a miasma, fazendo o rei se transformar em sua forma humana. Todos ficam chocados ao ver o rei como humano, e Sari aproveita a confusão para escapar com ele, enquanto Lanto joga uma meia em direção a Sari. Anubis confronta o juiz, acusando-o de usar os livros selados dos arquivos para aprender magia maligna a fim de aprisionar o rei em forma humana. O juiz se mostra satisfeito com seu raciocínio e revela que apenas removeu a miasma temporariamente para recriar os efeitos da noite da revelação. Anubis menciona que o rei sempre se esconde nesse momento e que sua forma humana é a razão disso, o que o deixa sem palavras. Lanto corre,
enquanto Cobbs grita com Lanto por ter empurrado Sari para longe. Lanto explica que o vínculo entre eles ajudará a rastrear Sari, mas ele para quando os guardas chegam. Geman ordena aos guardas que parem, mas eles explicam que estão apenas seguindo as ordens do juiz. O juiz sai para se declarar o rei interino e anuncia estado de emergência, dizendo que foi nomeado para o papel por sua precisa compreensão da situação. O comandante confirma que o que viram era a verdadeira forma do rei e que não há registro de sua linhagem, o que coloca em dúvida o status do rei como rei. Ele afirma que o rei é um falso e o acusa de conspirar contra as bestas, ordenando a apreensão do rei e dos criminosos. Sari leva o rei para uma caverna, onde tenta acalmá-lo. Ela tira seu manto e sai para ver o céu limpo, que Bai conclui ser um efeito artificial. Sari vai a uma cidade próxima em busca de comida, mas vê uma equipe de inspeção dividindo os cidadãos entre mamíferos de alta classe e não mamíferos, de acordo com o novo sistema de castas anunciado pelo rei interino. As pessoas estão protestando, mas os líderes de sua equipe os estão contendo, dizendo que o rei sempre pregou a igualdade para esconder sua origem impura. As disputas entre os cidadãos estão causando problemas. Eles veem uma criança tentando voltar para sua mãe, mas um guarda ataca a criança. Sari pula para proteger a criança e pergunta por que estão agindo assim. Ela diz a eles que o rei sempre trabalhou duro por eles e que está decepcionada com seu comportamento. A equipe de classificação a ignora e anuncia que irão executá-la, mas Lanto intervém e os derrota. A mãe rapidamente pega a criança de Sari e os outros aldeões a olham com desgosto. Lanto a leva para longe da aldeia e fala sobre o novo rei interino. Os dois percebem que ele havia preparado tudo desde o começo. Enquanto Lanto lhe conta sobre suas afirmações de sangue real que o tornam o herdeiro legítimo, G-Man se opõe às afirmações do juiz, mas o juiz lhe mostra registros selados do sumo sacerdote que provam que ele nasceu da concubina do rei falecido. G-Man pergunta a Anubis se ele serve ao juiz, mas ele diz que serve apenas ao verdadeiro rei, o que enfurece G-Man, que o soca e declara que Lard é seu único rei. O juiz espera essa resposta dele e o prende como um rebelde. Sari fica chocada ao saber desses acontecimentos, enquanto Lanto expressa preocupação com a possibilidade de uma guerra civil estourar devido às crenças fanáticas do juiz. Sari pergunta a Lanto o que ele pensa sobre Lard, mas ele diz que serve a ela e que quem quer que ela escolha é seu rei. Enquanto Saquen e Cobbs concordam com ele, seu apoio comove Sari e ela se torna determinada a devolver Lard ao trono. No entanto, ela quer confirmar suas origens antes de tomarem uma atitude. Ela retorna à caverna para contar ao rei sobre o domínio do juiz e o incentiva a descobrir suas raízes e recuperar o trono antes que o reino desmorone. Ele lhe diz que as linhagens não importam mais para ele porque não consegue proteger o reino e pede que ela vá a Yana com ele, onde serão aceitos na prisão. G-Man é zombado pelos guardas por ser um réptil, mas Yumi os acerta na cabeça e ajuda G-Man a escapar. Ela pede para ir com ele à procura do rei, e Sari promete protegê-la enquanto fogem. Enquanto isso, Sari diz ao rei que ele vai se arrepender de deixar o reino e pede que ele fique e o proteja com ela. O rei percebe que está prestes a cometer o mesmo erro novamente e decide não se esconder para que possa liderar seu reino. Sari nota que ele está assustado e o tranquiliza. Eles compartilham um beijo, deixando de lado suas preocupações sobre sua segurança, o que G-Man acha lindo. Ela diz que não se preocupa com Sari porque ela é sua amiga, mas que é sua amiga porque se preocupa com ela. G-Man diz que se sente da mesma forma em relação ao rei, e vemos que o rei inspirou seu sonho de infância de se tornar um guarda real por causa de seu talento e prometeu mudar o reino para dar oportunidades iguais aos répteis. Yumi fica feliz ao ouvir sobre seu passado, e quando percebe uma pétala cair aos seus pés, ela se lembra de sua conversa com Sari sobre as profecias ligadas àquela flor que se tornaram verdadeiras e percebe que pode estar perto. Vemos Sari arrancando pétalas de flores enquanto Lanto recolhe lenha. Eles notam um movimento nos arbustos próximos que acaba sendo G-Man e Yumi, e Sari fica feliz ao vê-los. Eles vão até o rei e fazem planos para recuperar os diários para aprender sobre suas origens. Lanto aponta que seria mais fácil se o céu voltasse ao normal e o rei assumisse sua forma de besta, mas o rei acredita que as pessoas deveriam aceitar sua forma atual por vontade própria, ou ele deveria partir. Sari e Lanto o seguem através de uma passagem subterrânea para chegar ao castelo, onde o anel de Sari revela outra criatura presa. Sari pede a Pino que cure suas feridas, mas Pino não pode ajudar porque sente que a criatura está morta e sob um feitiço que a impede de seguir para a vida após a morte. A criatura fala com ela e pergunta por que ela possui a magia do rei, percebendo que ela foi escolhida por ele.
Lanto não pode ouvir a criatura, que explica que está falando dentro da mente de Sari. Ela revela que era o antigo sumo sacerdote que protegeu o segredo do rei por um século, o segundo homem mais poderoso do reino. Sari pergunta como ele acabou ali, e ele explica que lançou um feitiço em si mesmo e se escondeu para não revelar o segredo do nascimento do rei. Mas o juiz o encontrou e o forçou a divulgar a informação. Sari tenta libertá-lo, mas em vez disso, ele usa seu poder para confiar a ela o segredo do nascimento do rei. Enquanto isso, o rei e G-Man lutam para voltar ao castelo, onde o rei insiste em lutar apesar de estar fraco em sua forma humana. O juiz os confronta e os aprisiona em uma barreira mágica, declarando o Lorde um rei falso e proibindo-o de usar violência. Descobrimos que a falecida rainha morreu sem dar à luz um herdeiro, forçando o falecido rei a pedir ao sumo sacerdote que procurasse seu irmão exilado. O irmão do falecido rei era seu gêmeo, mas ele foi expulso do castelo ao nascer porque era o mais fraco dos dois. O sumo sacerdote o procurou e descobriu que ele havia fugido para Iana, onde morreu. O sumo sacerdote roubou a criança de sua mãe e a trouxe de volta ao reino. O nascimento de Lorde foi anunciado no reino junto com a morte da rainha, apresentando-o como uma criança que ela gerou antes de morrer. Mas o falecido rei não conseguiu aceitar o sangue humano de Lorde e morreu logo depois. Sari promete provar o sangue real do rei ao reino, mas o sumo sacerdote lhe diz que tem outro segredo que ajudará a salvar o rei, e ele passa o segredo para ela. Então desaparece, encerrando seu feitiço de imortalidade e seguindo para a vida após a morte. Vemos o juiz declarar o rei e G-Man rebeldes condenados à morte e tenta executá-los no ato. Ele sente o feitiço do sumo sacerdote se quebrando e ordena a Anubis que procure Sari no castelo. O rei percebe que ela está em perigo e tenta atacar o juiz, mas é facilmente contido. O juiz fica chocado ao ver que o rei pode quebrar suas amarras, mostrando seus sentimentos fortes por Sari e jura mandá-los para o túmulo juntos. Ele prende o rei em uma torre onde vê a destruição acontecendo em seu reino, e o juiz conta ao rei seus planos de dividir o reino em classes. Lorde lhe diz que seu reino deveria ser um lugar onde todos pudessem viver em paz sem ser devorados. Ele aponta que ainda é o rei até que o juiz seja detido. Vemos a infância do juiz, onde sua mãe se desculpava por não ter dado à luz a ele com a aparência do rei, e eles observavam do canto enquanto Lorde estava ao lado do rei. Sari e Lanto tentam entrar, mas eles são impedidos por Anubis, que enfraquece Lanto e Pino com magia. Lanto expressa sua decepção em Anubis por ter abandonado o rei e ser apenas mais um racista. Anubis ordena aos guardas que levem Lanto e Pino enquanto ele enfrenta Sari, que lhe diz que ficará com o rei e revela os detalhes de seu nascimento. Anubis lhe dá um ultimato porque ela não demonstrou desconforto com a forma humana do rei e pergunta há quanto tempo ela o conhece. Ela conta sobre a primeira noite da revelação. Anubis se sente ferido por ter sido enganado pelo rei desde o início. Ele pergunta a Sari se ela o amaria se ele fosse puramente uma besta sem lado humano, e ela lhe diz que não sabe. O juiz continua torturando o rei e zombando dele por ser um humano fraco enquanto ele luta contra suas amarras. Anubis ordena ao juiz que pare, e vemos que ele está carregando Sari inconsciente com ele. O juiz ordena que ele a mate, pois ela os enganou e pisoteou sua dignidade, mas Anubis se lembra de ela ter dito que o ama como um rei bondoso que une o sangue das bestas e o sangue humano. Anubis fere a mão do juiz e revela que nunca aceitou o juiz como rei e que só serve a Lard. O juiz explode de raiva e ataca Anubis, derrubando-o inconsciente. Mas, antes que ele possa matá-lo, Galos e seus companheiros o detêm e juram proteger o rei. Lanto consegue escapar dos guardas e Yumit intervém para ajudar a soltar suas amarras, dizendo que eles precisam encontrar algo para ajudar o rei. Galos e seus companheiros lutam contra os guardas do castelo. Vemos o reino de Iana acolhendo répteis que foram expulsos da terra. O guarda da Squad Sorting tenta atacar os refugiados, mas é parado por Alia. Enquanto isso, um mensageiro corre ansiosamente até o juiz com uma mensagem do reino de Séria, que apoia Lard e rejeita o sistema do juiz, apesar de serem cidadãos de classe alta sob ele, porque o rei de Séria deseja um mundo onde as espécies não determinam o status de uma pessoa. Os outros reinos também anunciam que, se o rei de Osmagro não retomar seu governo, lutarão por sua causa. Yumit e Lanto encontram o círculo mágico que o juiz usou para dissipar a névoa, mas é difícil de desfazer. Yumit percebe que o círculo foi criado por um pacto de sangue e oferece seu sangue para remover os efeitos.
O juiz está frustrado com a resposta do reino e menospreza-os por sua postura moral. Sari lhe diz que eles estão se levantando porque realmente entendem o que o rei representava. Ela lhe diz que ele nunca será aceito como rei se não ouvir o povo. Em resposta, o juiz ataca Sari e o rei salta na frente dela para salvá-la, assim que o feitiço se quebra e ele retorna à sua forma de besta. O rei coloca Sari de lado e se prepara para lutar contra o juiz, que ainda o rejeita mesmo em sua forma de besta. O rei ataca ferozmente, mas isso não afeta o juiz devido ao poder superior da magia real. O rei o agarra e lhe diz que sua obsessão com as espécies feriu muitos e que ele terá que pagar por seus crimes. O juiz é punido e todos são chamados para admirar a força do rei. Mas Lard lhes diz que o poder que o rei possui deve vir da força para proteger aqueles que vivem neste mundo, e não apenas da linhagem real. O juiz está frustrado com suas palavras porque sofreu por ter nascido de uma mãe que não deu à luz alguém que se parecesse com o rei. Ele revela ter encontrado um selo que só pode ser usado por aqueles com sangue real e ativa a pedra que o alto sacerdote deu a Sari. A pedra começa a falar com a voz do sumo sacerdote, revelando o segredo que ele protegeu acima de tudo. O falecido rei não conseguiu ter filhos. Ele teve muitas concubinas, mas nenhuma delas deu à luz uma criança, o que o forçou a adotar o filho de seu irmão como seu próprio. Para esconder essa verdade, o falecido rei afirmou falsamente que a criança era de uma de suas concubinas, fazendo com que o sumo sacerdote assinasse o nascimento como testemunha. A mãe acreditou na mentira. O juiz permanece em negação e se prepara para usar mais magia para atacar o rei. O rei o avisa para parar, mas antes que ele possa, o juiz atinge seu limite e desmaia. O rei explica que a magia proibida requer um imenso poder mágico que o sangue do juiz não consegue suportar. O juiz fica devastado ao descobrir que toda a sua vida foi uma mentira, mas Sari o consola, dizendo que ele está melhor sem as coisas que tornam sua vida miserável e que seu nascimento por si só dá significado à sua vida. Emocionado com suas palavras, ele admite e percebe que o que ele sempre buscou foi o amor de sua mãe. O rei visita Anubis, que se sente envergonhado por suas ações e diz que deixará o reino assim que suas feridas cicatrizarem. Ele admite que Sari o tornou mais forte e o guiou para ser um bom rei, mas o rei lhe diz que tudo foi possível graças a Anubis, que o fez um grande rei mesmo antes de conhecê-la. Ele diz que valoriza a opinião de Anubis o suficiente para esperar até que ele aprove a escolha de Sari como rainha, porque ele quer que seu primeiro amigo a aceite. Anubis fica emocionado com suas palavras, lembrando-se de sua infância com o rei, e o rei lhe pede para continuar servindo-o. Lanto se surpreende ao saber que Geman não sabia que Anubis não havia se tornado traidor, mas o tinha escondido para convencer o juiz de que Anubis estava ao seu lado. Eles planejam lidar com as equipes de ordenação, e Lanto lhe pede para continuar seu treinamento. Sari leva o rei ao lugar onde guardou os diários e os mostra, e eles descobrem que a mãe dele conheceu o pai em uma floresta onde ele foi ferido em batalha. O pai do rei não queria lutar contra ninguém e apenas desejava uma vida cheia de amor, então sua mãe prometeu a ele seu amor. Como as pessoas a viam como uma excluída devido aos seus olhos vermelhos, sua mãe esperava que ele crescesse e amasse alguém com todo o seu coração, e ela o nomeou Richard, em homenagem ao lendário rei Ricardo. O rei finalmente sente que realmente se entende. Ele promete enfrentar todos como ele mesmo. As pessoas esperam lá fora para que o rei fale com elas, enquanto Sari se preocupa que seja cedo demais para realizar outra cerimônia. Lanto diz a ela para se preocupar consigo mesma e pergunta por que ela não deixou Pino cuidar de sua cicatriz. Você vê, ela disse a G-Man, minha cicatriz é um símbolo de honra, e ele a chama de Yumi mais bonita que conhece, o que torna a cicatriz especial para ela. O rei sai para se dirigir ao reino e admite orgulhosamente que é meio humano, dizendo que seus esforços para melhorar as relações com Yana foram porque aprendeu a amar Sari, que o tornou forte e o fez enfrentar todos como pessoas, em vez de bestas ou humanos. Ele revela Sari como a rainha legítima e promete defender Osmagro até seu último suspiro, pedindo ao seu reino que lhe prometam seu futuro. A multidão aplaude-o e Sari os aceita como seus governantes. Alguns dias depois, o rei e Sari se casam, e Sari lhe conta seus verdadeiros sentimentos. Ela diz que tinha medo quando soube dos sacrifícios, mas sua vida mudou depois que o conheceu, aquele que a escolheu e permitiu que ela enfrentasse seu destino. Ela pede que ele fique com ela para sempre, e eles compartilham um beijo enquanto o reino os aplaude. Anos depois, vemos Seth e policiais correndo atrás de seu filho. O príncipe Richard, que fugiu, pode mudar livremente entre sua forma humana e forma de besta.
Yumit comenta como ele é animado, e G-Man aponta que o rei nunca conseguiu ser tão infantil e espera que seu filho também possa ser energético, o que deixa ambos envergonhados. Lanto agarra Richard e o traz de volta para suas lições com Anubis. Richard as acha chatas, mas Anubis lhe diz que ele precisa aprender história e cultura para poder guiar os outros como um rei, assim como seus pais. Isso desperta o interesse de Richard, que pede a Anubis para contar sobre seus pais. Anubis começa a contar a história deles, mas é aí que este episódio termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!